Boa noite, está no ar mais uma Live H. Fala, Marcelo! Chegamos, já tem tudo isso de gente aqui esperando a gente, que legal! Nossa, você como sempre, Marco, pontual, né? Tento ser. Que coisa boa. Boa noite, Luiz Mora, Rony Greco, meu amigo. Eu ia ligar para você, não deu tempo, não consegui. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Hoje é a noite. A Adriana, chamei mais cedo, adivinha se não está aí logo, dando boa noite para todo mundo. Ela falou o quê? Rock, é isso? Boa noite, meus amigos. Once Marco, o famoso rock. Só a Adriana mesmo, hein? O apelido pegou, né, rapaz? Não teve jeito. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live com o Rony, com a Adriana, com a Priscila. Não falta nunca esse pessoal. O Hilton do Hospital São Camilo também, daqui a pouco deve estar por aqui. Muita gente boa. Carolina de Paiva, Jorge Rosa, boa noite. Boa noite. Marco, você tem novidade. Né? Você vai contar a novidade ou eu conto a novidade? O que você prefere? Ou não é para contar para ninguém? Qual das novidades? Novidade é a novidade. A novidade da beleza. A novidade bela. Da Beatriz? Ontem à noite, a minha irmã ganhou mais uma integrante da família, a Olga, que eu falei outro dia. Agora ela já faz parte aqui do nosso mundo. Veio com saúde, graças a Deus. Veio um pouquinho mais cedo, mas graças a Deus veio com saúde. Minha irmã tá bem. Passei lá no hospital hoje e graças a Deus está tudo bem com ela, com a bebê. Vai ficar mais um tempinho no hospital, mas graças a Deus tudo certo. Muito bom mesmo. Parabéns, Beatriz, parabéns, Olga. Foi assim, correndinho, né, de surpresa, um pouco antes da hora, mas veio com saúde, veio muito bem. Muito bem, Marco, parabéns. Tio fresquinho, né? É verdade, é verdade. Muito bom. E o pessoal dando boa noite aqui, a Iná, minha amiga, de infância. Eu acho que a gente tem que colocar esse pessoal numa live especial, encher isso aqui de quadradinho e todo mundo aparecer a Iná, a Adriana, a Priscila, a Rony e quem mais se juntar aí, o Luiz, quem tá aqui, tá? O Luiz Mora, tá? A Valéria, minha cunhada, não perde uma. Teve também uma iniciação, digamos assim, né? Meu sobrinho mais novo recebeu o Ricari, recebeu a medalha da Luz Divina. Muito legal, muito legal. Ricardinho, um beijo para você. Parabéns. Quem mais? Gustavo, senhoras e senhores, o Gustavo Painelli, seja bem-vindo. Marcelão, eu queria falar uma coisinha hoje, porque assim, a gente fala. Pode falar todas as coisinhas. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo na semana passada, mas que o que aconteceu comigo deve muito à equipe que eu tenho. Foi? Né? Você até comentou, vamos falar desse assunto ou não vamos, né? Daquela premiação que eu ganhei. Já era para ter falado, né? Na vez passada, né? Você ficou assim timidozinho. Mas tudo bem. Mas eu queria passar aí para todos, né? Que assim tem uma premiação, né? Um órgão da Inglaterra que eles fazem uma pesquisa de vários CEOs no mundo inteiro, de várias categorias, e eu ganhei como o CEO mais inovador no segmento de hospitalidade, que é o segmento da Brasil Sales, né? Vamos lá, palmas para o Marco, sensacional! Mas o que você estava falando da equipe? Fala, eu te cortei. Eu estava falando que por mais que a gente ganhe um prêmio desse como CEO, né, na realidade a gente só deve muito à equipe e o time que a gente tem. A gente executa muito, a gente só guia as pessoas que estão conosco, né? Na realidade, muitas das ideias, muitos dos planos, a execução disso tudo se deve muito ao time que nós temos ao nosso lado e batalhando com a gente. Então, queria deixar aqui um abraço para toda a turma da Brasil Sales, os meus sócios, Gustavo, Michele, Camila, que realmente, se eu conseguir ser reconhecido mundialmente por um pouco do que a gente faz, eu devo muito a esse time e principalmente também a você, né, Marcelo? Nunca me esqueço. Imagina. Em 2014, quando a gente pensou em montar a Brasil 6, quando eu te chamei para a gente
falar, estou com esse plano, o que você pode me ajudar? Você foi um mentor naquele momento, e não só naquele momento, mas no dia a dia da Brasil Sales, até engajar toda a equipe, você foi sempre um mentor para todos eles, todos te admiram, então se eu também ganhei, você faz parte dessa história. E obrigado. Obrigado por você ter mencionado. Eu aceito de peito aberto, com muita alegria, porque você é sensacional, a gente sabe disso. E isso vem de família. Teu pai, tua mãe, tua irmã, as pessoas que te cercam, a Janaína, a superpoderosa fofinha, Maria Helena. São todos ótimos. Agora, a tua equipe realmente é sensacional. Gustavo, a Camila, Michele, que são... compõe a diretoria, né? E tem o Paulão, que é de outra empresa coligada também, o Paulão de outra empresa coligada. E os meninos todos, alguns eu já nem conheço mais por conta da pandemia. É verdade. A empresa vai crescendo, a gente só conversou aqui pela internet, mas eu vou conhecer todos, né? Porque afinal de contas, eu sou sócio. Tudo bem que eu não recebo salário, mas eu também não pago imposto. Tem essa vantagem. Tem o pessoal aqui já dando boa noite, ó. Ricardo mandou um beijo para você, a Valéria que falou, ó, que legal aqui, Marcelão. Muito bem, muito bem. A Salen pediu um oi. Salen do Rio de Janeiro, um beijo para você. Tô te devendo, eu sei. A gente vai se falar. Salen. Elaine Rodrigues. Elaine é nossa parceira lá do Saber, nossa distribuidora de vendas do mercado corporativo. Salen. Maria Célia Guandalini, boa noite, seja bem-vinda. Olha o que eu tive que ouvir da Salen aí. O quê? Cadê? Falou que eu fui o melhor chefe da vida. Falei, tá puxando saco, hein, dona? Pessoal, vocês precisam ver o seguinte, tanto o Marco quanto eu, a gente olha numa outra direção. Não é que a gente não esteja dando atenção, eu sempre gosto de falar isso, é porque aqui embaixo fica o computador, para a gente ver a interação. E a câmera da live fica no celular, que aí a gente fica podendo falar com vocês melhor, entender as perguntas, o que cada um fala, cumprimentar as pessoas, mandar beijo para todo mundo. Olha só quem mandou parabéns aí, a danadinha já chegou. A gente chama ela agora ou a gente espera mais um pouco? O que a gente faz, Marco? Eu acho que a gente já são 8h10, eu acho que a gente pode já chamar a nossa convidada, né? Eu acho que todo mundo está ansioso para saber como equilibrar essa vida maluca que a gente está vivendo, né, Marcelo? Eu também concordo com você, viu? Eu concordo com você. Mas antes de chamar, tem que falar uma coisa. Tem que ligar o pessoal do Facebook, porque eu sempre esqueço. Verdade. Que a live, não é? Então eu tenho que ligar aqui, ó. A idade, né? A idade. Né? Olha, o Rafael apareceu aqui. Que Rafael? Rafael Rui. A Janaína apareceu aqui, não sei nem onde ela está. Apareceu aqui, ó, boa noite. Janaína Buonomo, gratidão, a moça da gratidão, né? A mulher gratidão, muito legal o que ela falou, e a gratidão move as pessoas. A gratidão é um beijo no universo, aliás. Minha tia Carmen Agem, eu acho que já chegou. Tem que ver. Pessoal que está no Facebook, eu não sei se estão me vendo no Facebook, estão me vendo no Facebook. Claro não é na minha página, não é no meu perfil pessoal. O pessoal do Facebook, é o perfil página, é Marcelo Ronce é facebook.com/Marcelo Ronce Oficial. Olha só como é chique, Marcelo Ronce Oficial no Facebook. Beleza, vamos lá, né? Vamos começar. Anuncie, senhor Marcelo, anuncie nossa convidada. Senhoras e senhores, vamos lá então. É com muito prazer que eu chamo uma pessoa muito bacana, gosto muito dela. Ela é treinadora comportamental, ela estudou coaching, é master coach, estudou aqui nos Estados Unidos também. Ela é multi-internacional, presta atenção no negócio. Ela é filha de japonês, quer dizer, neta de japonês, filha de japonês. Só que o pai nasceu na Itália, é italiano. É japonês e italiano. Olha essa misturada. E ela mora no Brasil a vida inteira. Agora está morando nos Estados Unidos. Não sabemos para onde vai depois. Se é que vai. Mas, há mais de 20 anos, ela ajuda líderes de diversos segmentos a ter melhores resultados. Por meio de treinamentos, por meio de treinamentos de liderança, coaching de liderança também.
E ela foi instrutora de uma das maiores empresas de treinamento de desenvolvimento humano do mundo, a Dale Carnegie. O Dale Carnegie é aquele cara que escreveu um monte de livro. Só um livro dele, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, vendeu mais de 55 milhões de cópias no mundo. Então, olha só a importância desse cara, né? E ela foi treinadora lá na franquia Master do Brasil, da Dale Carnegie. Formatou a academia de líderes, de vendas para Tivit Graac, para ONU, para Siemens, e foi responsável pela primeira jornada empreendedora em Orlando. Pô, eu tenho que ir para lá, dar um curso lá também, né? Senhoras e senhores, com vocês, minha amiga Alessandra Rufino. Salva de palmas para a Alessandra, tem que... Esse Marcelo é demais, gente. Eu não aguento. A gente começa a falar, já começa a rir. Mas tem que rir, tem que rir. É engraçado que a Alessandra ri tanto que os olhinhos ficam assim, ó, puxadinhos, né? Eu tenho uma amiga aqui nos Estados Unidos que ela fala assim, abre o olho, ela fala, você tem que lembrar que isso aqui é DNA, já tá? Muito bom, muito bom mesmo. Agora, bom, Alessandra, Giovana, já está falando que você é top, she's the best. So, we are going to have a live audition in English. Wow, from the beginning to the end. Não pode, né? Tem que ser em português mesmo, né? Pode ser em japonês também. Watashi wa burajirujin desu. Mas olha que coisa boa. Estudar é bom, treinar é bom. Treinar é bom, Alessandra? Treinar as outras pessoas é bom? Olha, treinar é ótimo e treinar outras pessoas, então, para mim foi um presente. Foi descobrir um dom e uma habilidade que eu tenho há muitos anos, né? Eu falo assim, comecei fazendo magistério, já entrego minha idade, né? Porque lá eu já estava... Um professor é um treinador. Então, lá eu já comecei a minha grande carreira, por isso que eu falo assim, 20 anos, que eu falo, gente, eu não vou começar a contar, não. Quando bateu mais de 30, eu falo mais de 30. Muito bom, muito bom. Treinar é algo fascinante, porque quando você observa a transformação das pessoas, é algo que eu falo assim, meu Deus, como que isso pode acontecer, né? As pessoas, ela têm essa mágica dentro delas, e o nosso papel é despertar isso. Eu falo que a gente está lá para fazer isso. Eu costumo dizer, né, a Rubi, que é a nossa empresa, né, as pessoas falam, por que o nome Rubi? Eu falo Rubi porque nós acreditamos que as pessoas são como pedras preciosas, elas só precisam ser lapidadas. Então, por isso o nome Rubi. Mas, Marcelo, muito bom isso. Sabe, esse é um jeito bonito de explicar o nome da empresa, né? O jeito brega é explicar assim. Um dia, o Edgar Rufino conheceu a Alessandra Bifano. Aí o Rufino encontrou a Bifano e ficou Rubi. Esse é o lado brega. Combinou, né? Afinal de contas, vocês já fizeram duas pedras preciosas, né? Eu acho que você vai contar que dessa união, aliás, tem que contar, né? Porque você está aqui para falar sobre esse corre-corre todo, como é que é ser mãe, ser esposa, ser profissional, ser empresária, porque, nossa, e aí? E está tudo junto, acumulado agora por conta da pandemia. Isso. A gente vai destroçar isso daí, nós vamos falar bastante sobre isso, mas eu queria já que você falasse um pouquinho para as pessoas, alguma coisa para as pessoas que estão te vendo agora, os nossos seguidores, dá um oi para eles. A gente tem a Adriana, a Andréa, a Quinha, Maria Célia, Janaína. Fala com eles um pouquinho, de mulher para mulher. De mulher para mulher, então já posso te falar que essa live já tem uma semana que ela está acontecendo, porque quando eu recebi o convite, na semana passada a gente confirmou a agenda, tudo, eu falei assim, bem, não adianta só falar da Alessandra, porque nesse período que a gente está vivendo, tem gente que fala assim, nós estamos no mesmo barco. E o fato é que a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. E aí eu falei, bem, quero saber, porque a minha realidade é eu, Edgar, marido, Sara e Clara, um furão, 2 peixes, né? E os 2 peixes vieram bem nessa época, porque
uma pessoa voltou, foi embora para o Brasil e doou os peixinhos. Eu falei, não, o peixinho tem que ter casa, então vem aqui para nossa casa. E então, nesse processo, eu estou num modelo de barco, eu tenho uma realidade, e aí eu fui conversando, né, com várias pessoas. Então, por isso que eu já agradeço, porque sei que muitas delas já falaram que estariam hoje na Live H, nos prestigiando. Então, eu conversei com o pessoal que tem uma página no Instagram, a Fatigats, que fala justamente desse conflito, dessa questão, desse estresse mental que a mulher, né, ela exige nesse mercado. Conversei com a responsável pelo grupo Mães e Amigas de Orlando, que tem mais de 9 mil seguidores aqui. Uau! E também quis saber da opinião dela e saber um pouco mais. Conversei com a Célia Fuji, que tem um grupo maravilhoso, também em São Paulo, e são as guerreiras, e também para ter mais informações. Conversei com a Aline, que é uma repórter, uma jornalista, que teve uma filhinha e agora ela assumiu o seu papel como... E aí ela criou um podcast, uma sequência de podcasts falando sobre de volta ao lar. Então, assim, fui conversando e com profissionais de RH, então conversei com dono de escola, com dona de escola, conversei com professor, com as professoras. Imagina o desafio, dar a aula e ainda ter em casa a filha para acompanhar, né? E aí eu já agradeço assim de coração todas essas amigas, agradeci lá no Instagram essas amigas empresárias, mas aproveito agora para agradecer mesmo, porque é um momento tão diferente, né, que a gente não sabe o que, como prevê, eu falo, não existe uma bola de cristal, e quando a gente troca essas figurinhas, a gente consegue encontrar as melhores soluções, né? Então, claro, com certeza. Muito valiosa. E o que eu fiz foi buscar essas informações em loco, fora várias reportagens que já estão disponíveis aí. Acho que saiu agora na Você SARH, saiu uma reportagem falando sobre os erros e acertos de home office também. Olha, que legal, muito bom, muito bom. Fala, Marco. Que legal que você tenha falado isso, porque assim, a minha esposa é professora, a Janaína, que está escrevendo aí para nós, ela é professora também, e a gente vive esse dilema diariamente. Ela dá aula pela manhã, a nossa filha tem aula de manhã, eu tenho a empresa, então a gente fica naquela loucura, né? Como a gente atende tudo isso, corre atrás de tudo isso, atende, consegue dar conta. Minha filha tem 5 anos, né? Imagina, ainda que exige muita atenção, não só a questão das aulas, né? Enfim, a gente já vive essa batalha. E aqui, aproveitando aqui, ó, muita gente aqui, ó, já falando de você, a Adriana aqui, ó, falando de você, falando love you, Ale. A Andrea Tanaka falou que fiz treinamento com ela e leva aprendizados para sempre para a minha vida. A Sara, que trabalhou comigo, falou que também fez curso com você. Poxa, que bacana. Quanta gente. Olha que coisa. Eu falo que o mundo é pequeno, né? Ainda mais com a internet, isso é um grande privilégio. Sim, com certeza. Pode seguir, Marcelo. Só aproveitando antes, não esqueçam de seguir a gente na página aqui, a gente sempre esquece de falar isso, né, Marcelo? Tem que falar. Aliás, pessoal que está aí, é para ir no YouTube, quem está no Facebook, vai no YouTube, clica, inscreva-se no canal, dá joinha, curte lá, dá joinha. Aperta o sininho, gente ir aumentando, aperta o sininho também para a gente ir aumentando. Vai ter novidades, a gente vai lançar novidades em breve. Eu quero... tem um lote de assessments, aquele presente que a gente combinou de mandar do Bob na semana passada, a gente não mandou, teve um corre-corre nessa semana, nós vamos mandar, e também os exercícios de respiração. Algumas pessoas não receberam exercícios para diminuir a ansiedade. Eu estou aqui prometendo que a gente vai mandar. Eu vou pegar com a Camila. Cadê a Camila? Ainda agora a gente não falou da Camila. Falamos do Gustavo e do Michel. Não, falamos da Camila, sim, claro. A Camila tem que entregar 4 sites até amanhã, 10 horas da manhã. Deixa ela quieta lá. Deixa ela sossegada, né? Tudo de hotel, Marco. Tudo de hotel. Esse pessoal de hotel está pronto para receber as pessoas de novo. Vai dar tudo certo. Em alguns lugares já estão recebendo, já. Dependendo do lugar, já está. Ótimo. Eu tive a oportunidade de treinar muitas pessoas em várias redes
né, na cor, pestana. Ah, que legal. É muito Rapaz, legal. Se puxar a teia, vai ter um monte de conhecidos, hein? com certeza vai, com certeza vai. Bom, agora eu preciso ver uma coisa aqui que eu gostaria de começar a perguntar para minha amiga Alessandra. A Adriana falou assim, a Doriana, o nome dela em japonês é a Doriana. A Doriana. Em japonês vai ficar Alessandria. Não é fácil falar em japonês, não. Alessandria. O bifano nem pensar, o fino também não sai. Não, né? Em japonês, não. Faz muito tempo que você foi para os Estados Unidos. Vamos começar logo no empate. Como é que foi da noite para o dia? Foi você, foi o Edgar. Aliás, o Edgar está ali atrás, a foto dele, bonitão aparecendo ali. Eu estou vendo. Aqui na cabeça a Saria Clara junto com ele. Como é que foi, né? Foi Edgar que falou, você que falou. Como começou tudo isso? Conta. Olha, eu vou fazendo alguns links com o que acaba acontecendo na nossa realidade hoje, né? Eu acho que um pouco a quarentena, né? A quarentena ou as noventenas, como o pessoal já está falando, porque já passou de 90 dias, o que acaba acontecendo é que as pessoas percebem que nesse momento acaba despertando nela algumas dificuldades ou desafios, ou até as fortalezas dela são despertadas nesse cenário, né, que mexe com a nossa estrutura. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o que eu vejo hoje na minha vida, pensando no tudo que eu já passei, eu falo que eu já passei várias pandemias, né? Então, lá atrás, quando a gente pensou em vir para cá, a gente passou por um período, né, de reflexão, a gente tinha um plano futuro de vir para cá, mas aí nas reflexões e no momento, inclusive um material antigo, imagina, antes de vir para cá eu fiz um workshop falando sobre como passar pela crise, né? Qual é o passo a passo. Então, assim, existem várias crises que existem na nossa vida. E naquele momento a gente tomou essa decisão, que era uma decisão a longo prazo, virou uma decisão a médio prazo, até que a decisão, na prática, em 6 meses e meio, a gente estava aqui. Justamente pensando num sonho que o Edgar tinha, e isso é uma coisa legal para a gente começar a pensar e já fazer o link sobre, né, como trabalhar em casa, marido, criança, cachorro, papagaio, periquito, né, que no caso são 2 crianças, 2 peixes e um furão, mas pensar assim, ok, como tudo isso acontece? E eu acho que uma coisa muito legal, porque quando a gente pensou em morar no exterior, é claro que a gente não pensou nos Estados Unidos só, a gente pensou, como você mencionou, eu sou essa mistura, os amigos mais próximos falam que eu sou uma japonesa do Paraguai, né, porque falsificada totalmente, né, o pai italiano, a mãe filha de japoneses, nasceu no Brasil, mas nessa história toda, a gente sempre pensou, ok, sei lá, uma oportunidade de morar no Japão, eu quando tinha meus 8 anos, eu fiquei lá 4 meses, mas a gente achou que ia ser uma mudança muito assim, demais para a Sara e para a Clara. Pensamos na Europa, até pelas N possibilidades, né, enfim. E aí, no final, o Edgar falava assim, poxa, eu quero ir para os Estados Unidos, porque quando ele veio para cá de férias a primeira vez, com 12 anos de idade, ele falou para a mãe dele, eu vou morar aqui um dia. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal para a gente analisar. Por quê? Porque o que nos ajuda nesse momento que está todo mundo em casa é a gente resgatar e lembrar o que nos une. Então, assim, a gente tem que entrar em acordos diariamente. Então, tipo assim, quais são os nossos propósitos, por que a gente está junto, porque é claro, imagina só, na rotina, né, que cada um trabalha, vai para escritório e tudo mais, só que quando está em casa, tudo isso se aflora, e às vezes nesse aflorar das emoções, as pessoas esquecem porque elas estão juntas. Então, eu acredito que um dos pontos fundamentais nesse processo é a gente alinhar o prumo, falar assim, ó, peraí, vamos lembrar que a gente é uma família, vamos lembrar que a gente está aqui para se ajudar. Então, por exemplo, para eu entrar nessa live agora, eu tenho um painel, um quadro branco, que as meninas já sabem, quando eu vou entrar numa reunião, eu coloco assim, ó, eu vou ficar na reunião 1 hora, 1h30, enfim, o tempo. Para. Ó,
Já tem dica, já começou o negócio. A gente vai cortar de vez em quando, porque ó, todo mundo fica assim: o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Já tem pergunta grande aqui, ó. Pergunta, por exemplo, tem pergunta de quem? Da Quinha, tem pergunta do Luiz Mora, ó. E aí, ó, primeira dica que a gente já vai. Que história é essa? Que quadro é esse? É para você dar aula para elas? É para fazer alguma coisa? É para ser. Que nem a minha filha, que é poliglota já, que já fala espanhol, inglês e português, e está aprendendo só alemão e francês ao mesmo tempo. Como é que é? Como é que conta? Que quadro é esse? Para que serve? E você ainda fica postando as delícias que vocês ficam fazendo na cozinha, né, Marcelo? Só para dar água na boca. Agora eu sou pai, né? Agora eu sou pai. Tem que lembrar disso também. Mas então, o que aconteceu lá atrás, né, essa decisão, esse acordo de vir para cá, porque, é claro, uma mudança de país com criança, né? É claro que, imagina só, eu lembro, o Edgar só falava assim, ó, tira isso, vende isso, doa isso, e você vai se desfazendo das coisas, né? O que guarda, o que leva. Ok. Então, assim, muitos acordos. Então, a primeira dica é sobre esses acordos. Imagina o seguinte, eu tenho esse quadro branco, então toda vez que eu vou entrar para uma reunião, eu tenho claro, lembrando a questão da idade, né? Então, a gente pensa assim, a Sara tem 10 anos e a Clara tem 9. Então, isso me favorece muito nesse momento. Por quê? Porque tem muitas coisas que elas já fazem sozinhas. Então, eu pego e escrevo lá, uma ordem, né? Tipo, olha, eu falo, não esquece, ó, tomar banho. Aí fala, Alessandra, ela já toma um banho todo dia. Sim, mas a gente tem que lembrar que criança, ela não tem muita dimensão da organização, né? E aí eu coloco, ó, tomar banho, eu coloco o jantar e também já descrevo a tarefa. Eu falo, lavar a louça. Porque eu falo, se não cuidar disso, né? É uma divisão de tarefas. Então, nossa, é uma amiga que fala, quem faz comida não lava a louça. Então, aí já tá lá, lava a louça, eu já coloco, olha, vai ter o tempo de leitura da Bíblia, né? Coloco lá também como tarefa. Então, quando eu saio, pode acontecer delas não terem feito tudo, mas elas têm a ordem e elas vão lá e já fazem um risquinho, como uma tabelinha do tipo. Opa! Então, elas têm uma ordem. E, por exemplo, o furão. Elas já sabiam que para ter o furão em casa, né, elas tinham que cuidar da limpeza. Ela engatou a segunda. Ela engatou uma segunda e está disparando, Marco. Tem que segurar essa mulher. Porque senão... Você vai dando liberdade, ela está indo, Marcelo. Eu tenho que falar para ela, que, assim, de vez em quando eu olho para baixo, porque eu vou escrevendo. Por exemplo, aqui, fazer acordos com a família, estabelecer combinados, entre aspas, e honrar. Fazer com que, por exemplo, para quem não sabe, conta para eles qual é a idade da Sara e qual é a idade da Clara. Uma tem 10 e outra tem 9, se não me falha a memória, é isso? Isso mesmo. Uma tem 10 anos e outra Agora conta para mim, olha só agora, que você quer que eu fale a idade do outro filho? Tem 50. Isso, não só a idade dele, não só a idade da outra criança, porque ele é uma criança de quase 2 metros de altura, eu conheço bem, é um amor de pessoa, mas é todo ligadaço. E assim, tem tarefa lá para ele também? Tá escrito, bonitinho? É o mais difícil. Mas tem os acertos das tarefas, eu acho, assim, Marcelo. Eu lembro quando a gente começou a definir as tarefas, ele na cabeça dele, ele fala assim, não, eu limpo o banheiro. Eu já comecei a rir por dentro, porque eu falei, não vai dar certo, porque eu falei assim, escolhe. Aí depois ele já viu que não ia dar certo, né? Então, assim, existe, né? Ou alguns pontos assim do tipo, ok, de tempo, né? O que cada um tem mais facilidade ou mais habilidade. E lembrar que, assim, não tem como, se não há essa ajuda, né, as coisas ficam muito difíceis de encaminhar. Assim, sem esse momento de crise já é difícil, isso é importante lembrar. Com a crise fica mais evidente, porque, assim, eu falo que tem hora de noite que eu falo assim, é o seguinte, a cozinha fechou. Por quê? Opa, vou já anotar, a cozinha fechou. Isso tem a ver com estabelecer limites? Tem? Sim, por quê?
Porque o pessoal até brinca, fala, chama pandemia, porque o panda come 12, 18 horas por dia, então é pandemia, né? Come o dia inteiro. Então, assim, se deixar, o povo vai ficar comendo o dia todo. Eu engordei, o Edgar engordou, as crianças engordaram. Então, assim, eu falei, opa. Eu e o Marcelo somos exceções à regra. Eu já eliminei uns 4 ou 5 quilos, mais ou menos. E a live que vocês falaram. Foi, a Alessandra é nossa audiência também, olha que coisa boa. Eu falei, eu preciso emagrecer. Mas eu tenho uma filha de 5 anos e tenho as regras muito bem estabelecidas dentro de casa, e a cozinha fecha. É isso também, Mago? É feito lá com a Heleninha, é isso? Desse jeito? Sim. Fecha também. A gente tem que estabelecer algumas regras, senão... Isso. É óbvio que eu sou um que descumpro algumas das regras também. Eu não vou aqui falar que não. Até por conta do próprio trabalho, né? Que a gente... parece que não, mas a gente, por ser empresário, queira ou não queira, a gente... algumas responsabilidades com os clientes e com os funcionários, a gente acaba estendendo um pouco mais. Mas acaba tendo... às vezes acaba fugindo, mas a gente tenta controlar. Se deixou de fazer uma coisa hoje, amanhã a gente vai compensando no outro dia, né? Mas eu sempre estou errado, né? Você sabe que o homem está sempre errado. Aí não tem jeito. A gente tem uma regra aqui em casa, o Edgar, quando a gente casa, ele fala assim, é o seguinte, o segredo do casamento é assim, você quer ser feliz ou ter razão? Aí a gente fala, ele fala, eu escolhi ser feliz, eu falei, então tá bom, eu sou forte de escolher ter razão. Nossa, é muito engraçado, muito engraçado. Assim, eu gosto muito do Edgar, e se vocês verem, assim, a diferença, eu vou contar, Alessandra. A diferença de porte físico é assim, ó. O Edgar passa da tela lá em cima e a Alessandra fica bem aqui. É muito legal, é muito bacana, né? Não, se quem for no meu Instagram, no meu Facebook, vai ver as fotos, assim, eu de salto, eu tô no peito dele. Muito bom. Ó, tem gente aqui falando, Giovana, olha o furão aí na minha foto, Giovana Domingos. Dizendo que tem um furo. No perfil dela tem. A Giovana é uma amiga muito querida, nos visitou. É uma amiga sua. Nos visitou. O perfil dela tem a Cristal, que é a cachorrinha dela, que veio para cá passear. A Cristal aí, ó. E a Furão, a Cristal é da Giovana, que é a cachorrinha. A Furão. Olha que lindo. E elas foram grandes parceiras aqui em casa, viu? Então o Furão tá do lado da Cristal, né? Bonitinho. É bonitinho. Muito bom. Quer fazer a pergunta do Luiz, ô Marcelão? Uma pergunta, eu vou colocar na tela aí. Manda lá. Pode colocar. Sensacional a pergunta. Pode fazer, Marco. Lê a pergunta. Estamos numa fase de transição, trabalhamos mais em home. Olha, eu já falando, não pode fazer a pergunta aí, velho. Pode fazer. Vai, mulher. E às vezes, descontroladamente, até 14, 15 horas seguidas. Qual a principal dica para reduzir os impactos dessa transição? Luiz, o que acontece com você acontece com um monte de gente mesmo, um descontrole. Eu falei com muitas pessoas de área de recursos humanos, e o que acaba acontecendo, curiosamente, algumas pessoas perderam a produtividade em casa, mas a grande maioria ganhou produtividade, até porque conseguiu ter mais foco e conseguiu produzir mais. O único probleminha que foi mencionado nesse bate-papo, as pessoas falaram assim, que a pessoa, como ela está focada, ela perde um pouco do limite. E aí ela avança um pouco mais do que ela deveria. Então ela perde, e aí com esse descontrole isso acaba impactando na casa, né? Porque a demanda da casa continua. É como se essa pessoa nunca chegasse do trabalho, né? Ela está lá e fica um tempão no computador, nas conversas, nas conferências e tudo mais. Qual é a dica? A dica é a seguinte, é muito... Peraí. Mais uma que eu já vou pegar para anotar aqui. Pode seguir em frente. Porque, assim, isso que você falou, quem era workaholic fora, corre o risco de ficar mais workaholic dentro de casa. Ainda mais, né? Beleza. Pode seguir com a dica. Então, ponto, assim, eu já trabalho home office há muitos anos na minha vida. Então, assim, são alguns pontos que valem a pena a gente ficar atento. Ponto número 1. Essa coisa assim de tirar o pijama, colocar a roupa, é legal? Tem gente que, ok, se quiser ficar de pijama o dia inteiro, fica. Mas o fato é que a gente tem que lembrar que, querendo ou não, mensagens externas mandam mensagens internas. Então, o fato de você trocar a roupa te coloca no modo assim, que é a pergunta que a gente falou, né?
como dar conta desses diversos papéis. Então, eu preciso continuar enviando mensagens de que eu tenho papéis diferentes. Então, no momento que eu estiver trabalhando, não preciso vestir terno, gravata, nada disso, mas, ok, eu vou me vestir porque eu sei que em algum momento talvez alguém me chame numa chamada de vídeo, então eu me coloco nesse papel e eu defino esse horário. E a partir do momento que eu defini esse horário, eu também tenho que respeitar esse horário, sabendo que acabou, eu vou dar o final e vou fazer outra coisa. Então, isso é um ponto extremamente importante. Dentro dos papéis, a gente vestiu os papéis. Muito bom, muito então, bom. Por exemplo, amanhã, hoje, a minha agenda aqui dos Estados Unidos ela é diferente do Brasil, porque o Brasil, o ano escolar começa em fevereiro, correto? E termina em novembro. Aqui nos Estados Unidos, começa em agosto e termina em maio. Então, as meninas estão agora de férias de verão. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma demanda, porque elas estão assim, tipo, claro, não tem lugar para passear, né? Não vai passear em lugar nenhum. Mas, tipo, no condomínio, andar de bicicleta, a piscina foi liberada com todas as restrições e cuidados de saúde, mas a gente pode ir na piscina do condomínio. Então, eu fiz um combinado na minha agenda que eu também tenho esse meu momento com elas. Então, por exemplo, agora eu acho que a partir do momento que eu respeito o tempo delas, elas também respeitam o meu tempo. E aí a gente não se atropela nisso tudo. Então, por exemplo, amanhã, como a Clara agora acabou o período de summer school dela, que foi até hoje, né, a escola de verão, então amanhã, agora férias total. Então amanhã eu combinei que a gente vai ficar um tempão, né? É sexta-feira? É sexta-feira, mas eu organizei minha agenda para que nessa sexta-feira... Ótimo. Ir para a piscina. Ótimo. Isso tem a ver com planejamento, né? Não é, Alessandra? Que a pergunta do Luiz é assim, como fazer com que isso seja melhor, né? Então, Sim. assim, a gente já colocou, eu escrevi de uma forma que eu acho que dá para compreender. Tirar o pijama e se vestir profissionalmente é o primeiro, né? Quando eu digo se vestir profissionalmente, tem a ver com tudo isso, né? Com o estabelecimento para nós. E quando você disse, olha, que o que está fora passa para dentro, é absolutamente verdadeiro. Porque o nosso cérebro, a nossa mente é alimentada por aquilo que a gente vê, ouve ou sente, experimenta através dos sentidos, né? E aí, imagina só, se você está vestido de pijama para o seu trabalho, você, na teoria, está dando uma mensagem para o seu cérebro, não, eu não estou trabalhando. Ou você perde produtividade, ou você corre o risco de ser visto como um mau profissional. E aí acaba diminuindo mesmo o valor e a atenção para aquilo que você está fazendo. Então, qual é o problema? Se você sai todo dia normalmente para trabalhar e tem que mudar a roupa, fazer a barba bonitinho, o que te impede de fazer isso normalmente em casa? Excelente. E a segunda, ter um momento com os familiares e cumprir, né, por meio da agenda que você falou, né, de marcar um horário com eles e cumprir. Né? Por exemplo, aqui em casa, a Júlia já não é mais criança, não tem mais idade, a Júlia já é uma mulher de 23 anos. Né? É criança, mas não conta. Então, aí o que a gente faz? Nós temos os horários de conversar à noite mesmo, ou de ver séries, filmes, a Júlia adora ler, né? E inclusive agora ganhou um Kindle, não faz outra coisa a ler mais ainda do que habitualmente já lê. Mas tem que ser combinado, né? Senão vai ficar meio aleatório, meio perdido. A gente tem os horários para assistir. Hoje eu descumpri, porque eu ia assistir uma série com ela num horário, mas eu tive que atender um cliente que era para atender ontem, ele pediu para atender hoje. Foi assim, né? Mas tem que cumprir mesmo. Coisas pequenas também que eu acho interessante, até seguindo o que a Alessandra comentou. Aqui em casa, assim, uma coisa que a gente não percebe, muitas pessoas ainda continuam fazendo, a questão disso aqui, né? Nossa. A minha esposa é o seguinte, se eu sentar na mesa para jantar ou almoçar, tiver com isso aqui, ou ela joga longe, ou a minha filha já pega o celular e leva embora. Boa. A gente não para, né? A gente que trabalha, e ainda mais
a gente se escraviza, no fim das contas, disso, que a gente acha que as pessoas têm que ter a resposta ali na hora, no ato. Verdade, verdade. E isso me ajudou muito. Eu era uma pessoa que ficava muito com o celular constantemente. Isso começou a diminuir e tem diminuído cada vez mais nesse sentido. Tem me ajudado nesse sentido. Muito bom, muito bom. E isso tem nome também, Alessandra. O nome disso é nomofobia. É o receio exacerbado de ficar distante dos seus equipamentos móveis, né? Celular, internet, coisas assim. Chama nomofobia. Em alguns casos, vira um vício, uma mania que precisa de tratamento mesmo. Muito Tem uma bom, pergunta aqui. Você queria falar, né, Alessandra? Desculpa. Você queria comentar e eu te cortei. Eu estou com o nariz escorrendo de rinite, vocês acreditam? Então, eu vou ter que buscar um lencinho aqui, rapidinho. Você ia comentar alguma coisa, Alessandra? Eu não vou explicar o que eu vou comentar, não. Se quiser colocar aí a pergunta. Não, pode comentar e depois a gente faz a pergunta enquanto o Marcelo vai limpar o nariz dele. Falando sobre isso, sobre essa questão do celular, e falando desse momento que a gente está vivendo, um ponto extremamente importante que eu tenho falado muitas e muitas vezes. A gente tem que tomar cuidado com a infoxicação, que é o quê? É a informação que é uma toxina, né? Ela acaba gerando em nós algo que não é saudável. E, infelizmente, a rede social, WhatsApp, Facebook, YouTube, não importa qual é o meio, infelizmente, como a propagação é muito rápida, gera muito fake news, então gera muita informação falsa. Então, o que eu tenho recomendado para muitos clientes, coaches, que passam por processo, que estão vivendo essa ansiedade, eu falo assim, olha, primeira coisa, promova um detox na sua rede social. Como é que você promove um detox? Vai no Instagram e verifica quem você segue. Verifica se você vai continuar seguindo as mesmas pessoas. Verifica Ale, eu vou fazer igual o Marcelo. Marcelo, é mais uma dica. É mais uma dica. Me conta que eu não vi. Qual foi? Qual é a dica? Para eu anotar aqui. A gente falando dessa questão do celular e tudo mais, Marcelo, o comentário foi o perigo do excesso de informações e o quanto as pessoas precisam promover um detox nas suas redes sociais. Então, elas precisam entrar no Instagram, precisam fazer uma limpeza. Por quê? Isso gera muita ansiedade. A questão do tipo, eu tenho muitos amigos que falam assim, os casos na Flórida aumentaram. Nossa, olha quantas pessoas morreram em Nova York. E sim, eu estou observando. O ponto é que assim, a gente tem que tomar muito cuidado da onde vem a fonte, quem está propagando a informação. Bom. Por quê? Porque isso gera uma ansiedade, gera uma depressão, gera angústias, inclusive, ponto importante, tudo isso, esse mal-estar, gera, inclusive, a baixa esqueci o nome. Sistema imunológico. Isso. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas esquecem que isso é um dos pontos extremamente importantes, elas precisam preservar a mente, e uma das ideias é promover esse detox. Quem você vê no YouTube, quem você está assistindo no Netflix, o que você está lendo. Muito bom. Eu falo para a Clara e para a Clara, olha, filha, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que está... são informações que estão entrando, então a gente tem que filtrar isso. Por quê? Porque a gente tem que se alimentar de coisas boas. Então, quão importante é promover isso. Eu saí de vários grupos de WhatsApp nesse período. E não porque eu não goste das pessoas, ao contrário, eu amo as pessoas. Boa! Mas eu fiz uma seleção de quais eu estaria, que eu poderia agregar, né? E o grupo que também agrega na minha vida. Então, eu me mantive no grupo da Escola das Meninas, porque a gente se ajuda. Eu me mantive no grupo da Célia, né? O Leão da Tribo de Judá. Então, são grupos assim que movimentam, né? Mas eu fiz essa limpeza. No Instagram também. Tinha gente que eu falava assim, mas por que isso está aparecendo na minha timeline? Eu falo, não está agregando, não vou seguir, né? Então a gente tem que fazer essas escolhas, né? Justamente porque... E esse é um período que a gente tem o tempo para fazer isso. Já faz uma limpeza, já fica... Ótimo. Olha que interessante, gente. Você está falando aqui, olha meu WhatsApp, olha quantas mensagens eu tenho aqui para responder, para o outro lado aqui, ó. Já, assim, ó, em menos de meia hora, 65 mensagens. Olha lá, boa. Esse lance a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Assim, sabe o que eu fiz? Eu vou acrescentar, né, dar um pouquinho além
sobre essa dica que a Alessandra está dando para a gente, né? Assim, eu não participo de grupos de uma forma geral. Então, quando existe um único grupo que eu participo com mais intensidade, que é o grupo da família, meus irmãos, meus sobrinhos, enfim. Quando eu tenho que estar em algum grupo, eu elejo um porta-voz do grupo. Por exemplo, o que é que esse porta-voz faz? Me mantém informado de coisas absolutamente importantes, de coisas sérias que têm a ver com os membros do grupo ou com o conteúdo para o qual aquele grupo foi criado. Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que eu conheço há mais de 50 anos. Eu tenho 56 anos, corpinho de 55, mas eu tenho um grupo dos colegas de 50 anos atrás, do Colégio Suíço Brasileiro. E ontem, dos nossos colegas teve um mal-estar, teve um infarto. E aí, quando eu vi todo mundo pipocando mensagem lá muito, muito mais rápido do que normalmente, eu não olhei. E eu mandei uma mensagem para uma única pessoa. Depois você me atualiza. Pronto. Só uma pessoa. Eu não li quase 300 mensagens. Eu li uma só. Aliás, ela me fez uma ligação e me colocou a par do que estava acontecendo. Eu realmente não preciso ver pelo amor de Deus, estamos rezando por você. Não que seja errado rezar, eu também rezo, e é óbvio que eu fiz isso por ele. Mas todo mundo vai falar a mesma coisa. São 500 mensagens que vão poluir a nossa mente. Sim. E que vão tomar o nosso tempo bom de produtividade. Aí eu recebi a mensagem e depois eu fiz. Alessandra, que legal que você falou isso, viu? Posso que legal mesmo. Até aproveitando, Marcelo, você falou dessa questão do porta-voz. Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós atendemos aqui na Brasil Sales cerca de 90 e alguma coisa hotéis aí entre Brasil e Argentina. Para. Pessoal, presta atenção. Mais de 90 hotéis. Tô lascado, rapaz, tá tudo fechado, né? Já era para ele estar arrancando os cabelos, né? Porque imagina só falar com 90 hotéis diferentes nessa condição pandêmica, né, Sim, que a gente está vivendo. Então, se você realmente não tiver controle, e não adianta falar, eu não consigo, eu queria uma ova, não consegue uma ova. Você está vivo, está respirando, tem saúde, tem tudo aí na sua... Consegue, sim, consegue, claro que consegue. Mas você pode convidar a gente, contratar a gente para mostrar como conseguir duas também. Situações aí, eu vou te falar a questão dos grupos que você estava falando, né? Primeiro, eu não tenho condições, assim, eu participo de praticamente todos os clientes, mas assim, quando eu preciso ver que algum grupo está movimentando mais, eu faço igual o Marcelo faz. Não passo nem mensagem. Passo a mão no telefone, Michele, Camila ou Gustavo. O que está acontecendo? Isso, acabou. Outra coisa, Marcelo, você falou ter uma saúde mental para segurar toda essa peteca no meio da pandemia com 90 hotéis, né? Tem uma dica que a Alessandra, você sabe que eu não sou trouxa nem nada, né? Eu conversei com ela antes, né? Fiz um bate-bola aqui, Aí, como é toda... É lindo, pessoal. Eu vou até mostrar para vocês. Ela mandou para mim, olha os assuntos que eu vou falar, Marcelo, são esses aqui. Olha, tá colorido, presta atenção esse negócio aqui, Essa é a Alessandra. Então, presta atenção. Não é porque ela fala alguns idiomas que ela tem, assim, o ultra genialidade. É prática, treinamento, aprendizagem. E assim, o que a gente já falou? Não, Marcelo, faz um parênteses aí. Isso é legal falar, né? Você que está nessa área de treinamento. E para quem não sabe, nas minhas várias formações, eu tive a oportunidade de fazer um dos meus treinamentos com o Marcelo. Foi um dos melhores. O Marcelo, ele vai lá na ferida, ele mexe com a gente, ele é bem-humorado, é claro com a informação. Então, só para vocês saberem que às vezes... era isso que eu ia falar. E era isso que eu ia falar agora. Eu falando, cuidar de 90 hotéis, quando começou essa pandemia, imagina eu, com 90 hotéis, e o cara falar, vou fechar o hotel. Nós vamos parar com a atividade por X tempo. Ou, imagina eu, com X funcionários que a gente tem, faturamento vai a zero, assim,
quase a zero, eu quase enlouqueci, não vou falar que não. Mas o Marcelo, minha esposa e o Marcelo foi uma das pessoas que, assim, conseguiram, fala assim, cutucar a ferida lá e falar, para, o que a gente pode fazer? Assim, para, vamos daqui em diante. Opa, e é isso aqui, Tanto ó. Os dois foram muito importantes. Deixa eu recapitular. A Alessandra já falou, né? Como dar conta dos diversos papéis, ela já falou alguma coisa. A primeira delas foi a adaptação à nova rotina, né? Com aquele quadro branco e com os combinados. Agilidade em mudar e analisar. Gestão do tempo, né? Tem a ver com os combinados. Organização do espaço, alinhamento de agenda. Isso. Agora, tem uma frase aqui que eu achei interessante, é uma metáfora. Eu vou perguntar para ela, estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Alessandra, o que é isso? Estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. O que você quis dizer com isso? Porque a gente está falando aqui, compartilhando várias dicas. Então, eu sempre comento assim, a gente está na mesma tempestade, mas não está no mesmo barco. Porque qual que é a minha realidade? A minha realidade, eu tenho 2 filhas, uma tem 10 anos, outra 9. Eu tenho um animal de estimação que dá pouco trabalho. O Furão, ele é muito assim, recomendo quem quiser adotar, adote, é muito bom. Ele dorme 18 horas por dia, então é uma delícia. Mas a hora que está acordado, está brincando com as crianças. Só que assim, eu tenho amigas que, por exemplo, têm 3 filhos, e filhos assim, tem um menorzinho, tem um do meio, e a mais velha, por exemplo, tem a idade das minhas filhas mais velhas. Então, por exemplo, para essa amiga, imagina os grandes desafios. O barco dela é diferente do meu. Então, por exemplo, eu trabalho hoje home office, ela trabalha no hospital, ela tem que ir para o hospital. Então, ela teve que, apesar do hospital ter disponibilizado um lugar onde podiam deixar as crianças, ela falou assim, Alessandra, eu não me sinto segura, porque imagina, esse local que o hospital disponibilizou é o mesmo local que todas as crianças, que os pais estão todos no hospital, ficam. E aí ela teve que encontrar uma alternativa, ainda bem que ela conseguiu, uma pessoa que pudesse ir à casa dela nesse período que ela precisava, e ela continuou indo para o hospital, no trabalho dela como nutricionista todos os dias. Então, é a referência sobre estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. E isso é importante definir, por quê? Porque quando eu ouço uma dica, e aí tem tudo a ver com a questão de, Alessandra, essa história do quadro branco não vai dar certo. Ok, encontre outra. Quando começou, eu não comecei com um quadro branco. Então, isso é uma coisa legal, porque as pessoas, elas às vezes olham, por exemplo, você mostrou aí o negócio que eu te mandei, colorido, certo? As pessoas acham assim, falam assim, nossa, a Alessandra é ultra mega organizada. Então, eu vou falar para vocês, são anos e anos de treinamento, anos e anos de aprendizagem. E mesmo nesse período agora, que eu falo da adaptação, da agilidade, a minha primeira semana não foi igual à segunda semana, como não foi igual à terceira semana. O que eu via que dava errado, eu mudava. O que eu via que estava bom, eu continuava. Por quê? Porque os dias foram mudando. Então, não adianta falar, nossa, no primeiro mês deu super certo isso. Pois é, no segundo mês não deu. E no segundo mês foi outra coisa, no terceiro mês foi outra história. Então, assim, são momentos diferentes. E a gente ter essa flexibilidade de encarar isso dessa maneira nos ajuda a encontrar as melhores soluções. Por isso que eu falo assim, ok, você tem a rotina, mas nessa gestão do tempo, procure entender como você vai encaixar. Ok, tem a criança dessa idade, tem a criança da outra idade. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho que acabou de se formar em engenharia, tem um outro que acho que está indo para a faculdade e o outro que tem 15 anos. O mais novo dela tem 15 anos. Aí você diria, tá tudo moleza para ela. Ela falou, necessariamente não. O de 15 anos, apesar dele ter toda a flexibilidade, como conversei com outras mães que têm filhos de 8, 7 anos, 12, que têm facilidade com o Zoom, facilidade com os meetings e todas as reuniões online, necessariamente não tem habilidade em fazer a gestão da lição depois. E ela precisou entrar nesse critério para auxiliá-lo a organizar essa agenda. Né? Então, assim, são coisas diferentes, e ela foi encontrando o caminho dela. O bom de conversar é que você fala assim, pô, gostei dessa ideia, vou aplicar. Eu tenho uma amiga em São Paulo, que ela também conseguiu, ela tem uma bebezinha, um bebê,
de 1 ano, e ela falou, para que eu pudesse voltar à minha rotina, eu e meu marido trabalhando, a gente conseguiu agora que a babá voltasse aí para nossa casa com todas as seguranças e tudo mais. E em contrapartida, também tem outras pessoas que não conseguiram a babá ou auxílio, né, ou ter algum apoio, e aí teve que negociar com a empresa algumas flexibilidades de horário para que pudesse fazer essa gestão com a criança, porque a criança de menor idade, ela exige mais atenção. Não tem como, ela vai exigir, ela quer conversar, ela quer brincar, e não adianta você querer colocar ela para ficar assistindo Patati Patatá, Galinha Pintadinha o dia inteiro, né? Que eu falo, pois é, essa criança não vai ficar o dia todo nessa televisão. Então, a gente precisa realmente fazer uma gestão do tempo aí, firme, um planejamento, e ser flexível para mudar ele quando vê que não dá certo. Boa, boa. Ó, eu também anotei. De novo, eu estou lembrando o pessoal e a você também, que quando eu abaixo a cabecinha aqui é para fazer anotações das dicas que você está falando. Por falar em dicas, existe tem uma pessoa que eu acho que vai entrar aí. Eu tenho que... quer ver? Eu vou achar aqui. Enquanto você não vai achando o link, vai passando para a pessoa, eu vou passar uma pergunta aqui da Alessandra, que acho que a gente até já comentou isso numa outra live, Marcelo, mas nesses tempos, né, como se organizar, mas ela pergunta aqui, a Alessandra pergunta, como a gente consegue um momento sozinho, ou sozinha no caso dela, né, com tudo isso, né, com uma vida dessa toda, né, no fim das contas, como a gente consegue esse tempo para nós, né, para cada um, né? Olha, Adriana, a gente tem o nosso tempo sozinha, mesmo sem esse cenário, todo mundo em casa, já é um desafio. Agora, com todo mundo em casa, é mais desafiante. Então, por exemplo, o que eu faço aqui em casa? Às vezes tem alguma coisa, a gente não está indo... Tem lugares para você ir passear, correto? Então, por exemplo, as meninas querem andar de bicicleta. Eu falo, Edgar, vai andar com elas de bicicleta. Aí ele fala, você vai agora? Eu falo, não, agora eu vou ficar aqui. Porque, assim, são 15 minutos, 5 minutos, que seja, que eu falo assim, a casa está em silêncio, né? Então, é uma alternativa, e às vezes, por exemplo, um drive-thru, que o Edgar vai buscar alguma coisa, eu falo, Edgar, leva as meninas, elas não vão sair do carro, como ele também não vai sair do carro, mas só o fato de sair, dar essa voltinha e voltar, eu consigo ter esse meu tempo sozinha. E em contrapartida também, por exemplo, nesse período, eu também aproveitei para fazer alguns cursos que eu gostaria de fazer. E eu preciso... Para. Olha o que está acontecendo. Parece João Kleber agora, né? Ainda bem que não é teste de fidelidade aqui. Mas, vocês captaram, além de tudo isso, ainda tem que falar do furão, ainda tem que falar... Já falamos da cuidado com a intoxicação de notícias, fake news, fazer um detox nas redes sociais, isso bom, muito bom, manter o foco. A gente ainda vai falar da mindfulness, que é uma palavra diferente, algumas pessoas sabem o que é, outras não, e a autogestão, ela está começando, já falou bastante de autogestão, mas olha, além de tudo isso, ainda consegue assistir um treinamento, fazer cursos. Olha, e essa dica é fundamental. Conta pra gente, porque vai entrar já aí um convidado que quis fazer uma pergunta para você. Ele já está por aí, Marco? Ainda não. Ainda não? Fique tranquilo que eu lhe aviso, meu amigo. Tá. Seu rock não falha, só falhou semana passada. Ele está se borrando, eu acho. Então, vamos lá. Segue com a dica, eu acho Alessandra. Que uma coisa legal, Marcelo, que às vezes quando as pessoas ouvem, elas falam assim, nossa, essa menina consegue fazer tudo, né? Eu não dou conta de tudo, não. Não dou conta de tudo. O fato é que eu escolho o que eu vou fazer. E a partir do momento que eu escolho, então, por exemplo, eu percebi, é claro, assim, gente, a quantidade de lives que estão acontecendo, a quantidade de conteúdo gratuito, quantos amigos meus estão compartilhando, eu falo, eu quero entrar em todos, mas eu tive que escolher. E aí alguns eu consigo assistir ao vivo, outros eu assisto no outro horário.
E aí o curso ele exige uma programação, porque um dos cursos que eu fiz, por exemplo, ele tinha um horário para começar e terminar, e a gente entrava na sala do Zoom. E aí, nesse horário, mesma coisa, peguei a plaquinha, me organizei, as meninas tinham a agenda delas naquele horário, inclusive eu fazia a aula no closet delas, porque era o lugar mais silencioso da casa naquele momento, porque eu liberava o restante, que foi o que eu falei, na questão assim, como fica a organização de espaço. Uma das coisas que eu fiz aqui na casa, e eu faço isso com muita facilidade, é mover as coisas da casa. Então, por exemplo, eu fui mudando os ambientes. Uma semana, a minha mesa de jantar virou uma cabana. Então, as meninas estavam brincando na cabana. E aí, depois de uma semana, eu falei, chega, que agora eu preciso da mesa de jantar, porque a gente só tem uma, não dá para ela ficar sendo cabana o tempo todo. E aí, depois eu montei uma outra cabana no quarto delas. Agora, nesse momento, a sala de jantar, eu mudei algumas peças, levei a televisão por um período. A gente tem uma televisão em casa, por uma decisão que a gente acha que não precisa ter mais que uma, tem que realmente assim, dividir as coisas, e sem falar que hoje em dia o computador já é uma televisão também, mas nessa mudança desse processo, favorece que cada um, como a Adriana fez a pergunta, como é que você consegue ter esse momento sozinha? Eu acredito que quando a gente também permite que os outros tenham os momentos deles, né, o que te favorece é você encontrar esse teu momento, para até fazer um curso. E fiquei super feliz, porque nesse período eu já consegui concluir 2 cursos. E já estou agora... Não, consegui concluir 3. Olha só! E aí estou indo agora comecei um domingo agora. Então, é claro, eu também, quando olho a agenda, eu vejo se aquilo vai caber na minha agenda, se o conteúdo é relevante, porque não adianta eu assumir um compromisso de um curso, de um treinamento, se eu não vou conseguir acompanhar a agenda. Mas você falou uma palavra que acho que tem tudo a ver, relevância e congruência. Tá? Você realmente precisa desse conteúdo para que, e quando não é curso, eu realmente preciso fazer essa tarefa, eu realmente preciso entrar no celular agora, eu realmente preciso assistir a esse filme agora, ou até mesmo para comida. A Kelly que diz isso, eu realmente preciso comer essa guloseima, ou sequer comprá-la para levar para casa. Então, tem a ver com mindfulness, não tem, Alessandra? Tudo a ver. Explica para o pessoal o que é o mindfulness. O grande desafio na autogestão é a falta de foco. As pessoas elas não conseguem realizar a autogestão porque elas não conseguem manter esse foco. Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro, treinar a nossa cabeça, que é o mindfulness, que é o quê? Esvaziar a nossa mente, que está borbulhando de informação, esvaziar para que ela encontre o caminho. Então, uma recomendação, e que para mim me ajudou muito nesse período, eu peguei um caderno. Sabe aqueles cadernos de pintar que virou moda um tempo, que todo mundo ficava pintando? Eu achei um lá na sala das meninas. Eu falei, é agora. E como foi difícil ficar 20 minutos pintando aquele desenho. Eu olhava para o relógio e dizia assim, meu Deus, não acaba nunca. Eu estava 5 minutos pintando, mas a minha sensação é que eu estava pintando aquilo já tinha meia hora. Por quê? Porque aí eu foquei. O que eu estava fazendo naquele momento era treinando a minha mente para ter foco. Então, assim, me permitindo me esvaziar das coisas. Então, aí você fica focado. E nesse processo, querendo ou não, essa leveza no pensamento promove que você também consiga refletir melhor sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta e tomar as melhores decisões. Que, consequentemente, me ajuda a ter mais agilidade numa decisão e na execução de alguma coisa. Então, nossa, muito bom, muito bom. Mindfulness é você trazer toda essa sabedoria que a Alessandra comentou e deixar a tua cabeça no momento presente, no aqui e no agora, para que você possa escolher melhor as suas ações, para que você possa realmente ter com mais facilidade o entendimento da relevância daquilo que você precisa fazer ou daquilo que você está fazendo. Ufa, que coisa boa, excelente. Ó, tem mais perguntas aqui, Mar. Eu acho que a Adriana... Eu já sou grande, é que vocês não me veem aqui pela câmera, eu sou grande. Não, falar para o Marcelo que o seu convidado já está aqui conosco, tá? Então tá. Então eu ia falar da Adriana, depois eu falo da Adriana. Mas assim, então com vocês tem uma pessoa
que ele é pai, ele é filhãe, é um gestor de RH, mas é que ele tem experiência como diretor de faculdade. Imagina só a quantidade de coisa que essa criatura teve e tem na cabeça. E é um cara doce, muito doce, dócil, super inteligente, analítico, calmo, e é namorada da Priscila, que sempre está aqui com a gente, eu não sei se ela já chegou. Vamos lá, professor Rony Greco, seja bem-vindo. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Olá, Sandra, Marcelo, Marco, tudo bem? Tudo bem, obrigado por sempre estar aqui com a gente, toda semana. Obrigado, você Marcelo, está aqui, a Pri também está aqui, é um prazer receber você aqui. Professor Rony, meu amigo, tamo junto. Por favor, você está acompanhando, faça a pergunta que gostaria de fazer para a nossa amiga Alessandra, se você quiser falar um pouquinho também da sua agenda, do Corre-Corre. Que me... Estão me ouvindo? Está caindo minha conexão? Tá um pouquinho. Tá, agora voltou. Agora voltou. Eu tenho uma pergunta para a Alessandra, muito que me interessa, né? As regras definidas são essenciais, né? Como o papel masculino dentro dessa rotina se torna tão eficiente para que se torne a gente tá picotado. Picotou tudo, Rony. Picotou. Se eu não conseguir traduzir a pergunta do Rony, vamos tentar ouvi-lo novamente. Se eu não pergunto novamente. Pode fazer. Então, qual que é o papel masculino, né, para que se tenha mais produtividade? Dessas além que você já falou, né, do maridão ir passear com as filhas, né, ele lavar o banheiro, como você mesmo disse, né? Não deu certo, tá? Só o banheiro não deu certo. Deu certo as coisas boas, lavar roupa. Então, picotou ainda, Rony, mas eu vou traduzir aqui, dentro de tudo isso que você falou, Alessandra, qual é a importância do papel masculino nesse aumento de tarefas, de compartilhamento de tarefas? É mais ou menos isso, né, Rony? Sim. Ótimo. Ótimo. É uma ótima pergunta, porque assim, o que acaba acontecendo, vamos comentar sobre esse papel da mulher, né? As pessoas elas já sabem que a mulher, ela pela estrutura, pela história, a mulher ela sempre teve essa dupla, tripla jornada, ok? Só que nesse momento, imagina só, ela talvez estava acostumada a ter na sua casa a sua ajudante, a sua auxiliar. E nesse momento ela não tem nem essa auxiliar. E nesse momento ela também nem pode contar, às vezes, com a ajuda da mãe, com a ajuda da irmã, que poderia ajudar ela na casa dela, porque ninguém está indo para a casa de ninguém, né? Então, é um grande desafio. Nesse momento, por isso que eu comentei no início da live, falando assim, a importância desses acordos e conversas, e aí é claro que vem questões culturais, questões emocionais, tem várias coisas que afloram, que precisam ser conversadas. Por quê? Porque é realmente assim, vamos analisar os fatos. O fato estamos agora todos em casa, né? Quando o Marcelo perguntou como foi a questão da gente vir para os Estados Unidos, eu tinha no Brasil uma empregada que ia todos os dias na minha casa, né? E para quem mora nos Estados Unidos, sabe que ter uma empregada aqui é uma rotina muito diferente. É inviável, né? Algumas pessoas têm, mas é um valor muito alto. E eu lembro quando ele falou assim, a gente vai morar nos Estados Unidos. Eu falei para ele, ó, lá não tem Jaira, viu? Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, foi um pré-acordo. Tipo assim, uma coisa é eu ter a Jaira, que conhecia, né, no Brasil, ela conhecia mais a minha casa do que eu mesmo. Outra coisa estou vindo para um outro momento, vivo um outro momento, e nesse momento a gente não tem. Então, nesse momento, a gente vai aprendendo. A gente tem que quebrar isso para que, mais uma vez, qual é o foco? A família estar junto, então a gente vai buscar fazer tudo da melhor maneira. Eu acho que uma palavra que é legal a gente analisar é o seguinte: simplicidade.
Vamos fazer a coisa ficar simples. Como é que faz a coisa ficar simples? Se de repente você notar que está rolando muito estresse para lavar louça, sei lá, compra descartável, sabe? Eu acho que nada vale a discussão familiar por causa de louça suja. Agora, se decidiu que não vai comprar o descartável, que vai lavar louça, ok, quem lava a louça? Né? Que momento lava a louça? Ou se lava roupa, quanto tempo vai lavar roupa? Eu não sei, mas assim, buscar coisa simples. Eu conversava com essa minha amiga que me deu também, como eu comentei, conversei com um monte de gente para trazer um conteúdo rico aqui para essa live. Uma dessas minhas amigas, ela tem esse podcast que fala de volta para o lar, né? E a gente conversando sobre esses assuntos, sobre a mulher na casa, o papel dela e tudo mais, a gente conversando sobre tudo isso, a gente falou, vamos buscar simplicidade. E eu compartilhei com elas, eu falei assim, eu cada vez mais, quando eu olho para o meu guarda-roupa, eu penso assim, o que cabe numa mala? Por quê? Se eu tenho menos roupa para usar, eu tenho menos roupa para lavar. Se eu tenho menos louça na cozinha, eu tenho menos lugar para limpar. Se eu tenho menos bibelô na minha casa, eu tenho menos poeira. Então, às vezes aqui em casa a gente discute sobre o futuro. Ah, vamos comprar isso ou fazer aquilo e tudo mais. Eu falo assim, gente, eu quero viajar. Eu falo assim, quer uma casa grande? A gente aluga ela no final de semana. Usa essa casa grande no final de semana todo, mas depois a gente volta para a nossa casinha, pequenininha. Então, eu acho que esse pensamento da simplicidade é fundamental para ter uma vida saudável e um ambiente saudável. E novamente o acordo, legal, né? Novamente o acordo. Assim, eu conheço o professor Rony eu tive o privilégio de ser... quem é? Essa é a Clara. Quem vê pensa essa que é a Clara. Tá nevando aqui. A gente está em pleno. Olha só que coisa! Meu pai deixou a coisa. Tudo bem, Clara? É porque o ar-condicionado está gelado. Então tudo tá bem. Bom. Vai lá chamar a Sara. Tá certo. Tudo bem. Para todo mundo ver. A gente não sabe. Não sabe? Procura ela. É que eu escondi às vezes nos buracos que ninguém acha. Pode falar, Marcelo. Engraçado. Eu entendi bastante a questão da pergunta do Rony, porque ele é um homem consciente, extremamente consciente. Eu sei um pouco da história, né, de além do trabalho, cuidar do pai, fez um acordo com o pai para cuidar dele até que ele passasse para outra dimensão, né, digamos assim. Legal. E tem a filha também, que ele se dedica muito. É uma pessoa eu tive o privilégio de ser chamado para dar uma palestra, fazer umas atividades com o time de basquete, que é a Priscila, cuida como coach esportiva, é professora de espanhol, de muitos executivos, e coach esportiva. E aí, enquanto eu estava ajeitando, dando a aula, fazendo as atividades com os meninos, o Rony estava organizando tudo para ela, e separando o material, e correndo para cá, e vendo se estava tudo certo. Então, assim, meu amigo, não é para o Marco, não é para o Rony, não é para o Edgar, meu amigo, tenha consciência, é para compartilhar mais mesmo as coisas hoje. Cair na real, não importa qual é o seu nível, qual é o seu status quo, é se dedicar, é entender que um momento é diferente. Poucos minutos antes de começar, eu estava lavando ovo, 30 ovos que a gente compra naquela cartela de 30 ovos, e eu estava lavando um por um. R$10. É óbvio. Agora eu comprei o jumbo, né? Tava 12 ou 13 reais, nem me lembro. Gigantes, né? Aqui passa o carro do ovo aqui, 30 parabéns, obrigado pela pergunta. Ótimo, gente. Muito obrigado por tudo, viu, Marcelo? Obrigado, mano. Obrigado, Alessandro. Obrigado, um abraço para Priscila, e segue firme. Sempre junto na parceria aqui. Eu acho que vai ter outra pergunta aqui. Quem quer fazer uma pergunta para a Alessandra, diz eu quero. Escreve aí, eu quero. Pessoal do Facebook também, diz aí. Ele quer fazer uma pergunta. Aí a gente coloca você ao vivo. Não, na realidade, eu estava só seguindo o que o Marcelo acabou de falar, de cair na realidade. A minha esposa fala uma coisa... ela falou uma vez só, há muitos anos atrás, depois isso eu aprendi rápido, porque eu quero ser feliz. Sim. Eu não quero discutir, eu quero só ser feliz.
Ela falou assim uma vez, vou te ajudar. Eu falei assim, era alguma coisa para fazer em casa. Eu falei, eu vou te ajudar. Ela falou, quer ajudar? Você não mora aqui? Você mora aqui. Então, na realidade, a gente não vai ajudar ninguém, a gente tem que se ajudar a família, ajudar as atividades de casa, os fazeres de casa, não é ajudar a esposa, é ajudar você Muito mesmo. bom, Você mora, muito você está bom. naquele lugar, né? É verdade, é verdade. É isso Mas aí. mas eu volto a dizer isso aí. assim, que é um ponto extremamente importante nessas conversas, porque tem diferente de vocês, que já tem um entendimento, eu converso com muitas mulheres que às vezes falam assim, Alessandra, eu não sei o que eu faço na minha casa. Fala assim, vai ter que ter paciência, porque você está brigando com uma cultura e uma história que essa pessoa tem de muitos anos. Então, assim, tenha paciência e busque encontrar alternativas, mas não gere estresse e angústia em você. Então, por exemplo, o Edgar não é de cozinhar, mas assim, se precisar fazer uma comida, ele faz. E ele até brinca, ele fala assim, vamos comer arroz com ovo. E tá ótimo. Então, o ponto é assim, às vezes as pessoas colocam num nível tão alto e fica querendo... inclusive ele faz uma ótima panqueca também. Mas... Olha só, sem querer cortar, já cortando, dando um tchau para Valéria Ronce, minha cunhada. Presta atenção, ela é doutora, dedica num hospital, e sabe o que ela está fazendo à noite? Pães integrais orgânicos para levar saúde e bem-estar para a pessoa. Ela disse que tem que sair porque ela vai fazer, eu já sei o que ela vai fazer, mas olha, vocês mulheres não cansam não? É isso mesmo, Alessandra? A mulher, ela tem um jeito de agir dessa maneira, mas eu acho muito legal a mulher também aprender a puxar o freio de mão, porque muitas vezes as mulheres, elas querem que o marido faça, mas elas não dão a chance dele fazer. Então, eu falo isso porque... Acha que faz errado. Vai fazer errado, então eu vou fazer mesmo. Então assim... Ou então não, deixa que eu faço. Não, e aí ela acumula, e fica com aquilo sobrecarregado. Então, o fato a gente tem essa energia, tem isso, tudo mais, só que assim, muito cuidado, porque quando você percebe, você vai aumentando isso, e chega uma hora que o teu corpo vai falar, olha, não aguento, não estou suportando, está gerando dor, mal-estar, então tem que aprender a puxar o freio de mão, sim, tem que aprender a descansar. É isso aí, porque é muito engraçado, porque às vezes a gente vê que a pessoa quer ter uma iniciativa e chega a mulher, ou a namorada, ou a filha, deixa que eu faço. Não, faça você, alguma coisa precisa ser feita, né? Aí, por exemplo, eu escolhi ser aquele que está se expondo mais na rua, apesar de eu conseguir trabalhar em casa. Quem está aí? O furão chegou, senhoras e senhores! Olha que coisa linda! Cadê a Sarinha? Quem está aí? A Clara. Eu falei para ela chamar a Sara. A Clara. Eu queria ver a Sara e a Clara. Como é o nome do furão? Mel, é uma menina. É uma menina, Mel, então é furona. É uma furona, né? Ela tem cara de quem estava dormindo mesmo. Tem. Ó, essa é a Clara e a Sara. Oi. Oi, que coisa linda. Parabéns. So, what's up, girls? Are you fine? E a amiguinha tá em casa. Okay? A Rafa. Tá, né? Tá. Rafa. A Rafa tudo é bem? a amiguinha delas. Que bom. Eu só quero ver se o Edgar não vai aparecer aí também, porque tem que provar, né? Já mostrou o furão, já mostrou as duas meninas. A amiguinha, tem que ver se o Edgar tem que comprovar, né? Deve ver se ele aparece aí. Meninas, o papai tá na sala? Sim. Tá? Não, um tour aqui, hein? Olha que legal. Senhoras e senhores. Marido, querem ver o furão e você. Para ver aqui, o Edgar. Grande Edgar, tudo bem, meu amigo? Oi, peraí. Tudo jóia? Tudo em paz? Tudo, graças a Deus. Tirar o óculos que eu não tô. Muito bom, muito bom. Ai, meu Cleides.
Pois é. Afinal de contas, você fez parte do título dessa live também, né? Marido, 2 filhas, furão e tudo mais. Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus, tô bem. Vocês? Que bom. Agora melhor conversando com vocês, né? E tendo a competência da sua querida Alessandra aqui com a gente. Tá todo mundo adorando, todo mundo fazendo pergunta, adorando aqui a live. Ela é bem divertida e tem muito conteúdo, né? Bastante, isso aí. Edgar, obrigado, bom né? te ver. Edgar, estão falando que você parece o José Silvério. Você sabe quem é o José Silvério, radialista? Não sei não conheço. Depois busca no Google aí, acho que lembra um pouco. Ai, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Então, essa aqui é a realidade da nossa casa, né? Foi o que eu falei, a gente vai dividindo os ambientes para a gente poder trabalhar, porque nisso tudo também atendo meus clientes online, né? Então... Sim, é bom falar isso, né? É bom falar. Então você está atendendo online brasileiros aqui no Brasil e aí também, né? Aí nos Estados Unidos também, né? Aqui também. Aqui, claro, eu tinha disponibilidade de fazer presencial, mas com tudo isso, né? Cada um está na sua casa. Então, claro. E o fazer para online. Tá. E você ainda ajuda também o Edgar no trabalho dele, porque aquela questão das obras, das reformas, deixar as casas, a parte externa da casa, piscina, tudo bonito para o pessoal aí. Você ajuda também? Não, nesse processo a gente ajuda na conversa, no bate-papo, mas eu posso dizer que quem me ajuda mais é ele. Ele que acaba me ajudando. Yes! Muito bom. Ele que no meu processo, quando a gente tem reuniões e tudo mais, eu falo que ele que é o meu comercial, né? Que aciona os clientes, eu monto a proposta na estrutura de conteúdo, mas ele faz a lapidação a respeito da parte comercial e todo esse processo de vendas. Muito bom, muito bom. O jeitão dele é esse mesmo, né? E sem falar que é craque em pegar no meu pé. Você falou isso, você falou aquilo, você postou tal coisa, você esqueceu isso. E eu falo, ainda bem que eu tenho ele, né? Que vai e me impulsiona. É isso aí, não pega no pé, ele impulsiona você. Impulsiona, muito bom, muito bom. A gente tem aí a Priscila Marcos, que está falando para você. A Alessandra é uma simpatia, de eficiência, muito objetiva em suas colocações. Obrigada. A Priscila é a namorada do Rony, que estava ainda há pouco aí com a gente. Olha que legal. Muito bom, muito bom. Muito sabe bom. O que ela falou? Sabe o que a Ainá falou a Ina, né, Marcelo? Falou dos homens? Quero saber. O que foi? Eu perdi, cadê? Que homem gosta de postergar. Então, Ina, deixa eu te falar uma coisa. Vou te contar, Ina. O Edgar, ele fala assim, Alessandra, eu vou fazer. Não precisa ficar me lembrando de 6 em 6 meses. Mas aí é que tá. Olha só. Eu acho que é uma coisa, assim, que, por exemplo, eu lembro quando a gente mudou de casa, a gente morava em Higienópolis e foi morar na Vila Mariana. E aí, quando a gente mudou de casa, aí colocar cortina, quadro, prateleira, e aquela rotina e tudo mais, e eu falei, não, eu não vou, apesar de saber mexer com furadeira e tudo mais, eu falei, não vou mexer, porque a gente tem que saber, cada um no seu papel, né? Falei, não vou pegar. E aí, e aquilo no chão, e nada de pregar. Aí a Jaira, que trabalhava em casa, falou assim, Alessandra, o seu Edgar não coloca, não sei o que lá, pelo amor de Deus, para limpar essa casa melhor. Eu falei, não, ele vai fazer. E aí que veio essa história, não precisa ficar me lembrando de 6 em 6 meses. Ele fez, ele contratou o seguro da casa, veio aquele homem, marido de aluguel, e pregou tudo. Ele fez, do jeito dele, né? Tá certo. Você não perguntou como. Como, não é? Então. Eu queria que tivesse resolvido. É isso aí. A Grandina pergunta, é isso mesmo, muitas vezes é assim mesmo. Para vocês terem ideia, houve uma determinada situação com algumas pessoas, inclusive empresários, que começaram a ter uma condição assim meio esquisita, aquele lance da ansiedade por conta da pandemia e tal, e começaram a procrastinar ainda mais
algumas empresárias, não estou falando de funcionários, né? E é claro, depende muito de cada uma pessoa, cada um tem um perfil diferente, cada um está num momento diferente, a gente não deve julgar, mas são situações que também ocorreram, né? Passaram a ocorrer com essa dificuldade toda que a gente está vivendo. Ó. Bom, tem muita gente aqui falando legal. Fala, Marco. Eu vou ter que fazer uma colocação aqui, uma notícia um pouco triste, de verdade, um pouco triste, não, muito triste. Uma pessoa amiga nossa, ela também é treinadora, ela tem uma empresa de concierge, a Luciana Lugadelli, ela dá treinamento de concierge, treinamento, e é muito legal a pessoa. O pai dela, ela está aqui assistindo a live, o pai dela acabou de falecer, ela teve que sair por conta do Covid. Então, Lu, nossos sentimentos, nossos sinceros sentimentos aqui, sabe que você faz parte da nossa família da Brasil Sales. Que Deus conforte aí seus corações, a sua família, console vocês aí, que realmente vocês tenham força para superar essa fase. Amém. Ok. Luciana, desejo muita luz para o espírito do seu pai, que siga também podendo receber conforto no seu coração, no coração de sua família inteira. Um grande abraço para você, Luciana. Amém. Ale, desculpa te cortar, não dar uma notícia dessa, mas eu não poderia deixar de falar dessas condolências aí para a Luciana. Certeza. E a gente tem a oportunidade também de dizer, né, isso tudo para ela, essas palavras, mesmo não a conhecendo, que o Espírito Santo Consolador esteja presente na vida dela e na família dela. Em nome Obrigado, Ale. Isso aí. Firme. E a gente passa agora, então, a falar de coisas, de pessoas que são também queridas, provavelmente da Alessandra. Olha aí, ó, só falam que você Michele, é maravilhosa, que você é especial. Michele Bartoliti, eu acho que é esse a pronúncia do sobrenome dela. Ó. Ela é uma pessoa maravilhosa, tem assim, e além de tudo isso, teve o carinho de mandar e-mail no começo de tudo isso para saber como sua rede de contatos estava, e nem sabia que ela tinha meu e-mail depois de tanto tempo. Ó, isso aí. Foi isso mesmo. No início do processo, eu aproveitei. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que aproveitar nesse processo é assim, todas as maneiras de comunicação. E-mail, WhatsApp. E aí eu tomei o cuidado de mandar o e-mail para os amigos perguntando: está tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui. Então, esse foi uma maneira que eu encontrei de lembrar as pessoas que a gente tinha aquela conexão. E a Michele foi uma pessoa que falou assim: nossa, Alessandra, nem sabia que você tinha meu contato ainda, né? Até pelo tempo que eu já estou aqui há 4 anos nos Estados Unidos. Eu falei: tenho sim, né? E fico muito feliz que você tenha me respondido. E isso nos permitiu a retomar o contato. O marido da Michele, quando eu fiz a renovação dos meus votos, quando eu completei 40 anos, o marido dela fez toda a parte de fotografia. E assim, a gente tem contato desde então, e eu vou acompanhando todo o trabalho que eles fazem, né? Então isso é muito bacana. Ali a gente está fazendo um trabalho Ali a gente está fazendo um trabalho na Brasil Seus de CRM, depois a gente vai conversar para organizar nosso mail. Olha só. Eu tô falando agora com o pessoal do Facebook também e aqui. Eu tenho no Facebook, eu tenho que dar um abraço para minha tia Riso. Olha só que coisa linda, minha tia Riso, meus primos, a Nila, Giane, o Gênio, o meu tio Raimundo Belém, sobrenome Belém, é lá de Belém. Tia, um beijo, muita saudade de vocês. Lá tem o Carlos Moura, que falou, né? O pai dessas crianças é o José Silvério, brincando que o Marco fez uma alusão ao Edgar, né, ainda há pouco. Ele certamente Ricardo Reis dizendo que fuinha linda, parece o José Silvério também falando. Tá todo mundo falando que o Edgar é sósia do José Silvério. Ó, então, assim, o Gustavo Marques está por aqui também. Um beijo, Guto. Um beijo para os seus filhos também. Pessoal do Facebook, mandem perguntas, compartilhem. Um beijo para minha mãe, Riso, também. A minha mãe, que ela disse: eu vou assistir. Um beijo para você. E ela faz barulho quando ela manda beijo. Ela faz ela faz assim mesmo no WhatsApp. Muito legal. Muito legal. Meus irmãos estão sempre aí.
E estão adorando você também, Alessandra, todo mundo, né? Muito feliz. Mas muito também a feliz. simpatia, né? Uma leveza para trazer os conteúdos, né, Marcelo? Também aí fica tudo Isso, mais. tem mais. Muito mais fácil, né, Mar? Ó, vamos lá, vamos ver, recapitular, senão ela fica brava comigo também. Já falamos do fake news, do detox, do foco, mindfulness, da autogestão. O que a quarentena despertou em nós? A gente já está começando aí para o final e ainda tem as 3 estratégias imbatíveis para um futuro ainda melhor. Quais serão as 3 estratégias imbatíveis para um futuro ainda melhor? O que a quarentena despertou em nós? Você fala agora ou você prefere falar das 3 estratégias imbatíveis? Não, já O que fala você agora. prefere? É claro que a gente já foi comentando várias coisas e várias coisas. Um dos pontos que a gente relatou foi justamente que a quarentena ela trouxe à tona alguns pontos fortes nossos, mas também trouxe as nossas fraquezas. Então, muitas das pessoas que tiveram seus desafios em casa, né, sobre educação dos filhos, é um alerta, porque muito provável aquela educação que ela achava que estava dando ao seu filho estava enfraquecida. E aí, quando está em casa, aquilo vem à tona. Por quê? Porque você está lá o tempo todo. E aí você percebe que você precisa ter muito mais atenção com a educação, com a orientação. Então, as dificuldades que a gente acabou encontrando nesse período foi um alerta, assim, é como se essa crise toda trouxesse, borbulhasse tudo junto, né? Então veio, se o casamento estava mais ou menos, então começou, né? O pessoal brinca, fala, ou a quarentena traz o divórcio ou traz gravidez, né? Então, o fato é que a gente precisa ficar atento a esse processo, porque aí é uma questão de escolha e é uma decisão. Se a gente decidiu, né, tá casado, se a gente decidiu estar aqui com a família, peraí, vamos sentar, é o meu papel como mãe educar meus filhos, é o meu papel buscar na escola melhor orientação, melhor caminho. O grupo mesmo que eu comentei, da escola aqui, imagina só, moro nos Estados Unidos, minhas filhas estudam na escola, o grupo de WhatsApp tem 130 famílias brasileiras, e eu sou uma das mães mais antigas. Então, é um grupo que eu decidi não sair para justamente orientar essas famílias sobre várias questões, porque existe a dificuldade do idioma, tem gente que recebe o papel da escola e não tem a menor ideia do que está escrito no papel. E aí, um dos pontos que a gente mais fez durante esse período foi assim, gente, calma, porque até a escola está tentando entender o que vai fazer. Então, ontem mesmo, eu recebi a ligação da organização das escolas daqui, dizendo, olha, está assim, e a gente ainda não sabe se vai voltar em agosto ou não. Então, mandando a mensagem para acalmar as famílias. Então, é muito importante a gente, nesse momento, entender assim, peraí, vamos analisar, a gente está vivendo essa situação, vamos ter paciência com a escola, mas também vamos ter posicionamento, vamos ter paciência com os funcionários em casa, mas também vamos buscar um posicionamento, porque, e por isso que eu quis conversar, como eu comentei, eu conversei com professora, eu conversei com dona de escola, eu conversei com a mãe que tem criança pequena, com a mãe que tem criança maior, com a mãe que tem adolescente, e o desafio daquela mãe que é solteira, que tem que trabalhar e ainda tem que cuidar do filho sozinha, que não tem nenhum parceiro para ainda fazer todo esse processo. Então, são coisas assim que vieram à tona, que eu acredito que a empresa precisa enxergar, que já que veio à tona, qual é o meu posicionamento a respeito disso, como que eu vou contribuir para que isso flua da melhor maneira, a pessoa como colaborador também enxergar o que eu faço com toda essa história, para que a gente possa ir, sim, pensando um pouco mais sobre o futuro, porque certamente a dica que eu falei, de buscar mais a simplicidade, é fundamental para ter essa vida, trabalhar o essencial na vida, porque isso facilita muito o sistema de um colaborar com o outro. Vamos para o que é mais simples, para que as coisas fluam, para que tudo caminhe, né? Olha, é isso mesmo. Tem uma frase que você falou mais de uma vez da simplicidade. Tem uma frase que é atribuída de forma errada ao Leonardo da Vinci, que é assim, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então, assim, quanto mais simples,
mais fácil, melhor. Eu não estou dizendo simplório, é diferente. Você deve procurar reduzir as coisas que estão no entorno de sua vida ao âmbito mais simples possível, e não precisa ser simplório, né? É o famoso pretinho básico da mulher quando vai para uma festa. É ou não é? Você sabe que se você for naquele pretinho básico, você está bem, né? Sim, então, assim, e essa frase não é do Leonardo da Vinci, está lotado por aí, né? Eu acho engraçado, por exemplo, né? Quanto mais a gente colocar a nossa cabeça para pensar de forma criativa, a gente se sente melhor, a gente demora a envelhecer, a gente fica se sentindo com um aumento de bem-estar. Afinal de contas, a Live H sempre a gente fala coisas para a mente também, né? Para a organização da vida como um todo, do aspecto mental. Então, assim, quanto mais você tiver coisas simples na mente, mais simples vão ser a necessidade de você tomar decisões. É verdade. Então, e quanto mais cedo você tomar as decisões, aí a evitar a procrastinação, mais simples tudo vai ser novamente. E vira um ciclo bem gostoso, bem diferente, bem simples, né? Então, assim, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, não é do Leonardo da Vinci, tá? Você aí que distribui isso pela internet. Para de mandar fake news. Eu gosto de criar as minhas frases e mandar frases bonitinhas, como, por exemplo, aquela que eu já contei de vez em quando. Que a gratidão é um beijo no universo, tá? Então, a frase é minha. Eles passam em inglês ainda, é mentira. Simplicity is the ultimate sophistication. Não é do Leonardo da Vinci, tá? É que nem outro dia eu vi uma frase assim, frase atribuída a Miguel Ângelo: é bom pintar, mas não copiem suas pinturas pela internet. Miguel Ângelo, como assim? Como que é a sua frase, Marcelo? Miguel Ângelo: pintar é muito bom, mas não copie as coisas da internet. Do universo. A sua do universo. O beijo... O beijo... A gratidão... A gratidão é um beijo no universo. Isso, ele está se achando, né, Alessandro? Marcelo Ronce. Marcelo Ronce. E hoje vai ter Carlos Drummond de Andrade de novo, no final, né, gente? Vai ter Carlos Drummond de Andrade. Mas só no final. Agora não, né? Bom... Less is more, menos é mais, muitas vezes. Deixa eu fazer, então, a gente já está... Será que dá tempo, Alessandra, da gente falar rapidinho, em 10 minutos, as 3 estratégias imbatíveis para um futuro ainda melhor? Rapidamente, em 5, 6, 7, 8 minutos. Agora. Dá sim, porque a gente já falou de um monte de coisa que está dentro disso. Então, olha lá, as 3 estratégias imbatíveis para um futuro ainda melhor. Vamos lá. Vai colocando para o povo aí no descritivo, Marcelo. Bem, estratégia 1. Lembrando que eu gosto muito de... Eu guardei esse pensamento sobre esse momento, né? O caminho, né, de volta não existe. Então, é muito importante a gente pensar assim, não adianta a gente querer repetir o caminho, porque esse momento o cenário é incerto, é diferente, é tudo novo. Logo, eu tenho que lembrar que eu vou ter que criar novos caminhos, né? Como o Marcelo falou, a criatividade à tona. E aí, só que por um outro lado, a gente vai aprendendo com esse próprio momento. A gente tem vários aprendizados, um deles é essa questão até de usar recursos, né, como YouTube, Zoom. A gente criou essas habilidades. Tinham pessoas que não tinham a menor ideia como isso funcionava e hoje elas sabem. É visível o número de pessoas que estão entrando, por exemplo, agora no Telegram, que nem sabiam o que era Telegram. Então, esses novos aprendizados a gente carrega para a vida. Logo, se eu aprendo, então eu vou vasculhar na história como que as pessoas saíram das crises. E aí eu começo a pensar sobre o meu futuro. Ponto número 1. Quem melhor se saiu na crise, ou está sabendo lidar melhor com a crise? Quem tem uma administração financeira boa. Então, uma dica imbatível é fazer uma análise sobre a sua questão financeira. Não gastar mais do que você não tem, né? Se você já tinha isso antes, está sabendo passar por esse momento com mais leveza. Se não tinha, esse é o momento. Pega uma planilha, pega um caderno e
conheça onde estão os seus escapes financeiros. E essa é a hora também de você negociar. Se você puder negociar, negocie. Porque certamente o dinheiro está se movimentando e é uma ótima oportunidade para você trabalhar. Então, essa é a dica 1 aí sobre estratégias para o futuro. Ok? Preparados para a dica 2? Ótimo, ótimo, ótimo. Já coloquei. Faça uma análise de suas finanças. Muito bom, muito bom. Uma análise, uma nova gestão de suas finanças. Ótimo. É muito necessário. Bom. É importante ter isso. Inclusive, falando sobre família e tudo mais, isso é uma coisa que, às vezes, o marido e a mulher têm poucas conversas sobre isso, né? O Edgar, por muitas vezes, assim, lá no começo do nosso casamento, às vezes, se ele tinha alguma dificuldade, ele não queria comentar porque não queria me preocupar. E aí, isso foi um acordo que a gente fez lá atrás. Falou, não, é tudo nosso. Então, a gente vai ter que conversar e vai ter que encontrar a melhor alternativa. A dica 2... Boa. A dica 2 é sobre agilidade. Hoje em dia, o sucesso, ele traz mais resultado de que maneira? Eu vou experimentar. Ok, se no meu trabalho eu nunca fiz uma reunião de Zoom, ok, eu vou inventar uma reunião de Zoom, vou chamar uns amigos e vou aprender a usar a ferramenta. Ou vou divulgar, não importa se eu vou ter 5, se eu vou ter 10, se eu vou ter... Mas eu aprendo, eu vou colocar em prática. Ah, não deu certo, não foi bom, não gerou resultado, ok, parto para outro assunto. Então, o pensamento tem que ser ágil. Vou fazer delivery? Como que eu vou fazer o delivery? Já vou colocar em ação como eu faço isso. Vou criar um kit festa junina no meu restaurante? Ok, crio esse kit. É pensar, agir rápido, colocar em execução. Então, isso é uma coisa que é muito importante hoje em dia nos processos. Por quê? Porque o mundo ele não está mais naquela pegada do tipo assim, vamos fazer um planejamento, vamos jogar na planilha. Ok, isso é legal, é importante. Ótimo. Mas colocar em prática e aprender isso faz com que você consiga... Quem teve mais sucesso nesse momento foram as pessoas que pensaram rápido e colocaram o seu plano de ação rápido, na prática. Falou, muito bom. Sensacional. Eu sensacional. Gosto assim, você me fez lembrar. Da cadeira. Isso, o método TBC, o método TBC. Isso. Eu me lembrei da história do coelhinho, que ele chegou com a namorada dele, e o coelho chegou com a namorada dele e falou assim, vamos namorar? E ela perguntou, o quê? Vamos namorar de novo? Então, foi essa história, né? Eu tive que falar namorar, né? Porque, afinal de contas, o horário não permite, não passamos das 22 horas, né? E a terceira dica, que vai ser imbatível para o resto da vida, você mencionou a respeito, eu tive a oportunidade de trabalhar no maior instituto de treinamento e mais antigo, que é a Dale Carnegie, e Dale Carnegie, escritor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E, claro, para quem não sabe, é o segundo livro mais lido no mundo, só perde para a Bíblia, né? E qual é o ponto crucial, né? Relacionamento. Então, o que é imbatível no passado, no presente e no futuro? Relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu interajo, esse é o momento de ligar para o cliente, conversar com ele, esse é o momento de ligar para aquele amigo, né? A minha irmã mora na Irlanda. Minha irmã, assim, ela é uma excelente comercial, ela é, assim, fantástica. E nesse momento eu falei, Ângela, você está parecendo aquela, sabe, a namoradeira que fica na janela, assim? Eu falei, você virou uma namoradeira virtual. Ela me liga um dia assim, me liga pelo menos 2 vezes por semana lá da Irlanda e a gente conversa. Ela, falei com fulano, falei com ciclano, você lembra da Luciana, que era a nossa vizinha? Falei com a mãe dela, você lembra de não sei quem casou, falei com a nossa prima, que está lá na Itália. Então, a nossa outra irmã está indo para Londres. Eu falo, Ângela, você parece namoradeira virtual. Mas, eu tirando sarro, porque irmã a gente tira sarro, mas assim, é fantástico isso. Por quê? Porque nesse processo ela mantém as relações comerciais dela aquecidas, ela mantém os relacionamentos dela aquecidos, e nesse momento, claro, uma das coisas que mais estão gerando resultado, quantas pessoas, né, te amam, gostam de você, Marcelo, e estão aqui nessa live, isso movimenta. O movimento é muito bom na nossa vida, e o que gera movimento é relacionamento.
Por mais que pode vir assim o aplicativo, pode vir o sistema operacional, todas as coisas que são super legais, mas sempre vão existir pessoas, e a gente não pode esquecer disso. A Live H surgiu assim. Olha. Pois é, tá vendo? Foi. Exatamente assim. O Marcelo estava lá sem fazer nada, né? eu sem fazer nada aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer nada junto. E olha quanta coisa rica a gente conseguiu e está conseguindo com essa Live H. A gente tem, em média, entre Facebook e YouTube, uma média de audiência de 500 pessoas, né? Então, um começa a indicar o outro, um começa a falar para o outro. Olha que coisa rica. E outro dia alguém falou assim comigo, eu estou assistindo a sua Live H. Foi uma pessoa bastante influente. Eu estou assistindo a sua Live H. Nossa, que assuntos bons! E tem... Chegou, para tudo! Chegou a fofinha! Chegou a fofinha! Eu cortei minha fala só por causa da fofinha. Como vai você, Maria Helena? Tudo bem? Como você tá? Fala para ele. Feliz, tô feliz. Que lindo. Tá feliz? Ah, que bom. Muito bom, tem que ficar feliz mesmo. Chegou o furãozinho? Ah, aí sim. Agora, olha só, eu estava contando exatamente isso. Uma pessoa veio falar para mim, nossa, as lives que você está fazendo com aquele seu amigo são sensacionais. Sim, são sensacionais, mas eu tenho que usar com todo o coração, com toda a boa vontade, exatamente aquilo que o Marco falou no início. Não é eu que estou fazendo essa live, não é o Marco que está fazendo essa live, são os convidados, são as pessoas. As pessoas que têm aparecido aqui são pessoas de altíssimo nível, são boas pessoas, são bons cidadãos, são pessoas que trazem um conteúdo rico e são frutos de relacionamento. A gente vai buscar pessoas para se relacionar que tragam um conteúdo para a gente, né? Então, assim, dica muito legal. Se você é a melhor pessoa, melhor no sentido de aquela que tem mais conhecimento do seu grupo, você está no grupo errado. Procure procurar pessoas que tragam coisas para vocês. Pode ser de um ponto de algum conteúdo que você não tenha, algum conteúdo específico que você não tenha, mesmo que sejam pessoas extremamente simples, mais simples do que você. Eu não estou falando daquela que tem mais dinheiro, daquela que tem mais poder. Não, eu estou falando daquela que tem mais conteúdo para trazer para você. Você pode ser muito bem determinado assunto e outra pessoa pode ser melhor do que você em outro assunto. E essa troca, esse nível de entendimento que as pessoas do bem fazem é que movem o mundo, é que vão mover o mundo sempre, mesmo quando a gente tem momentos desafiadores como esse. Então, a gente já teve aqui Alessandra Rufino, Bob Floriano, Thalma Oliveira, Leandro Teles, Kelly Toledo, pessoas de altíssimo gabarito trazendo seu conteúdo, conteúdo da sua vida para a gente. Alessandra, o que a gente está lendo aqui sobre você, não sei se você não está conseguindo ler, porque você está só com um, está todo mundo te elogiando muito, muita gente falando, Andréa Tanaka dizendo ótima live, Adriana, a Miriam dizendo, amei essa frase, gratidão é um beijo no universo, um beijo para você, Miriam, gratidão é um beijo no universo. Não, deixa eu contar uma curiosidade sobre a Andréa Tanaka. Claro, minha amiga querida. A Andréa Tanaka é a minha amiga mais antiga que até hoje eu tenho contato. A gente se conheceu na 2ª série. Faz tempo. E ela foi uma pessoa muito querida, porque eu tinha mudado de escola. E quando eu entrei na classe, tipo, perdida, igual cego em tiroteio, ela foi a pessoa que fez assim, vem cá, brincar comigo, né? Vem aqui. E desde então, a gente tem amizade e conversa e fala, enfim, é muito bom ter esse carinho. É isso aí. Ela tá falando conta não, né? Que senão denuncia nada. Conta não, a Andréa Tanaka falando, conta não. Eu não entendi nada.
Conteúdo sensacional. Obrigado, eu também achei conteúdo sensacional. Vamos aproveitar então, a gente está encerrando, gente. Todas as vezes que antes de encerrar, a gente pede uma palavra final dos nossos convidados. Então, Alessandra, é com você de novo. Depois o Marco vai dar um alô. E acho que já virou até tradição, né? Eu encerrar com uma poesia. Algumas eu tenho de cabeça, a de hoje não. A de hoje eu vou ler. Eu escolhi uma bem bonitinha, bem pequenininha, de Carlos Drummond de Andrade de novo, né? Tá bom. Alessandra, é com você. Para finalizar, eu vou dar uma dica, dica de ouro, tá bom? A dica de ouro é para você instalar na sua cabeça o DQM, maravilha? Você vai instalar aí o aplicativo DQM. Por que você vai instalar isso na sua cabeça? Porque o DQM vai te ajudar a pensar nos melhores caminhos e alternativas para você passar por essa fase, por muitas outras fases da sua vida. O DQM é de que maneira? E aí você vai pensar, de que maneira eu posso vender mais? De que maneira eu posso economizar? De que maneira eu posso ter melhores relacionamentos? De que maneira eu posso resolver isso aqui na minha casa? De que maneira... E instala o DQM na tua cabeça, para que a sua cabeça e a sua mente se abra para possibilidades. Eu posso dizer o seguinte, que foi um prazer estar aqui com vocês, assim, imenso, inenarrável. Fiquei muito feliz pelo convite. E assim, já tinha visto a live, e aí quando veio o convite, falei, nossa, que chique, vou estar lá na live. E meu contato para vocês, enfim, Alessandra Rufino, vocês acham no YouTube, no Instagram, lá no Instagram é só clicar na bio, já vai direto para o meu WhatsApp também, fico à disposição de vocês, porque se tem uma coisa que a gente aprende a respeito de relacionamento, que é uma coisa muito bacana, é que assim, a gente está aqui para se ajudar, e a gente se ajuda com a coisa que a gente tem mais valiosa, que são os nossos talentos, né? Então, quantas coisas boas que vocês aí falaram, né? O Marcelo falou assim, já que a gente não está fazendo nada, vamos fazer nada junto. Eles estão compartilhando o que é mais valioso que eles têm, que é conteúdo. Isso não tem preço. Obrigadão, gente. Gratidão. Isso aí. Beijo no universo. Muito bem. Marco, vai lá, meu amigo. Alessandra, prazer imenso te conhecer e participar aí com você, ter você aqui conosco. Na realidade, a gente fala que a gente não estava fazendo nada, né? Parece muito contraditório, né, do meu dia a dia, né? Mas a gente tem feito muita coisa ainda no meio disso tudo, né? A gente tenta trazer conteúdo, mas na realidade, como o Marcelo falou, os nossos convidados que estão aqui, que estão trazendo esses conteúdos, que a gente tem conseguido, o mínimo que a gente consegue participar, um pouco da experiência, essa troca com vocês, e a gente tem visto, como o Marcelo também escuta muito por aí, eu também tenho, tem às vezes pessoas que você nem espera, eu tenho visto sua live, vi lá com o pessoal, vi lá com o seu amigo, legal o conteúdo, você fica até surpreso, né? Mas assim, o conteúdo que você trouxe foi, assim, inenarrável, assim, foi muito bacana, uma conversa muito leve, uma conversa assim, um bate-papo de cozinha ali de casa, na mesa de sala de casa, que você está ali jantando com a sua família, e vem com dicas muito importantes ali do dia a dia, e realmente tenho certeza que fez a diferença e vai fazer a diferença nessas pessoas que participaram aqui conosco. Muito obrigado. Marcelo, tá contigo. Não esquece de falar né? Olha coisa, assim. né? Semana que vem vai ter um dia diferente, né? Ao invés de quinta. Boa, a gente tem que. Nós estamos. Vai acontecer alguma coisa especial? Eles podem saber? Você vai dizer para eles? Eu ia falar, né? Semana que vem a gente vai mudar. Para. Atenção, senhoras e senhores. Eu acho que vai ter presente. É presente, Marco? Vai ter para eles também? Olha, eu acho que sim, a gente sempre traz um pouco de conteúdo, né, aqui, mas dessa vez a gente vai trazer um conteúdo diferente na quinta-feira, mas que não vai ser da Live H. A gente vai trazer da nossa BS Live lá da Brasil Sales, né? Então a ideia é conversei com o Marcelo, a gente vai fazer a Live H na quarta, no dia 1º de julho, porque no dia 2 nós vamos fazer o nosso Arraiá da BS online. Então nós vamos ter música ao vivo, nós vamos ter dupla sertaneja direto de Goiânia, pessoal que tem aí. Vamos ter bingo online, sorteando hotéis aí, voucher de hotel aí para o Brasil inteiro.
Então vai ter bastante coisa. Pena que não dá para sentir o cheiro do vinho quente, do quentão, da pipoca, dessas coisas. Mas a ideia é a gente trazer um pouco aí, compartilhar um pouco, já que a gente está dentro de casa, também trazer para os nossos clientes da Brasil Sales, para os nossos parceiros, um pouquinho de alegria aí, não só conteúdo, mas também um pouco para se divertir, para dar risada, aproveitar aí um pouquinho do dia. Que legal. E vocês, muito bom, muito bom. Por favor, estão convidados. Vou passar depois do link aqui do Marcelo, mas estão todos convidados. E Marcelo, na quinta você aparece comigo lá também. Na live da BS, você vai estar comigo lá. Isso que eu... Opa, claro, com o maior prazer estarei também, né? Para ajudar aí, né? É uma pena que cada um vai tomar o quentão na sua casa, as coisinhas na sua casa, vamos ver o show. Beleza, muito bom. O que eu queria fazer agora? Uma foto oficial. A Adriana, a gente vai rir, bem natural. A Adriana vai tirar uma foto nossa agora. E aí, assim, com certeza, a Adriana já deve ter tirado foto. E assim, ela falou assim: Alessandra, a tua aura brilha, o seu olhar acalma e encanta o seu sorriso. Obrigada. Adriana, olha aí, ó. Eita, coisa boa. Muito legal. Muito legal. Giovana, relacionamentos, uma das lições da lei como minha coach. As pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez se sentir. Olha, Carl WB, muito bom, muito bom. É que eu uso essa frase no treinamento. Eu imaginei. Excelentes pessoas que agregam extremamente competentes. Elaine Figueiredo, Alto QI, professora de TI. Andréa Tanaka, muito obrigada por todo esse conteúdo. Obrigado a você, Andréa. Seja bem-vinda sempre aqui com a gente. Salem Monteiro, top essas dicas. Top é você estar com a gente também. Muito obrigado. Então vamos lá. Adorei, Elaine Rodrigues, adorei. Pessoas, eu quero agradecer a Alessandra Rufino. Ela é realmente essa pessoa de extrema competência profissional, uma treinadora de mão cheia, uma coach de mão cheia, com uma das melhores que eu vi na minha vida. E assim, muito obrigado por dedicar o seu tempo, que a gente já sabe que é dividido em muitas tarefas. Obrigado ao meu amigo Marco Bonomo. Parabéns a Bia Bonomo, parabéns a Olga, que acabou de nascer, que está tudo bem. Muito obrigado, como sempre, pela força. Semana que vem estaremos na BS Live, com a Arraiada BS Live, só se a Júlia for a narradora do bingo, já estou avisando. Não é a minha Júlia, é a Júlia que trabalha na BS, a Júlia do Paulão. Eu nunca vi alguém narrar um bingo como tão bem diz a Júlia. Alô, moçada chacoalhada. Isso. E assim, muito obrigado por todos vocês aqui. E eu vou encerrar agradecendo vocês, a audiência, vocês que fizeram tudo isso. Hoje eu termino com Carlos Drummond de Andrade, vou ter que ler, eu não tenho esse de cabeça, mas é para falar da amizade, é para falar dos relacionamentos, como a Alessandra bem falou aqui. Nós somos muito fortes quando a gente tem amigos que fazem com que a gente fique forte, né? Então, Mãos Dadas é o nome. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Muito obrigado.
Boa noite para vocês. Um beijo para todos. Um beijo no universo. A gratidão é um beijo no universo. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.